Ora, viva, muito boa tarde. A seguir é o tema que está consigo no ar na televisão pública de Angola, referente ao dia 11 de janeiro de 2026. Terá como abordagem principal a alteração das características dos veículos, um tema que, de resto, julgamos ser de suma importância, tendo em conta o seu impacto social. E para isto convidamos o subinspetor Sebastião Pinde, chefe de secção de inspeção técnica e licenciamento de veículos. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Calombe, boa tarde aos convidados do painel. Também uma saudação extensiva a todos os telespectadores da televisão pública de Angola. Vou também aqui estender a minha saudação ao senhor Roque de Oliveira, assistente social. Boa tarde, Calombe, boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado. Também vamos cumprimentar o meio anfitrião da casa. O anfitrião da casa. Júlio Quental, especialista em segurança rodoviária. Boa tarde. Caro Colombo, muito boa tarde. É um prazer estar aqui e vamos discorrer sobre matéria de extrema importância, que é a alteração das características dos veículos. Quero estender também o meu abraço efusivo aos meus colegas de painel e, obviamente, para os nossos caríssimos telespectadores, que dirão um bocadinho do seu precioso tempo deste final de domingo para nos ouvir discorrer sobre matérias impactantes. Bem-haja e a nossa vénia. Como compreender esta alteração das características dos veículos? Começo por si, professor Júlio Quental. Eu diria que a alteração das características dos veículos, da parte dos proprietários e de alguns condutores, resulta, se calhar, de alguma falta de informação. A pergunta é, o que é isto, a alteração das características? O que é isso, a alteração? Correto. Portanto, os veículos motorizados, à partida, são concebidos por um fabricante. E o fabricante, ao conceber o veículo, certo, vai realizar um conjunto de testes para garantir a segurança na circulação deste veículo. Portanto, a alteração das características do veículo, isto é uma ação externa ao fabricante, visando alterar aquelas características padronizadas pelo fabricante, certo? Como, por exemplo, os veículos, quando são concebidos com um diâmetro específico dos pneumáticos, certo? Se o indivíduo alterar a dimensão dos pneumáticos, dos pneus, está a alterar as características do veículo. Quando o fabricante concebe um veículo, concebe-o com base na legislação, certo? No que toca à iluminação, as luzes máximas, médias, os tops, com uma certa coloração, certo? E com uma certa intensidade. Sempre que o proprietário ou o condutor altera a coloração destas luzes, também é considerado uma alteração das características do veículo. E a mais frequente no nosso país, sabe qual é, Colombo? A colocação de películas nas partes envidraçadas dos veículos. Okay. O decreto presidencial 185/13 de 7 de novembro estabelece um conjunto de regras no que a característica do veículo deve obedecer. E os condutores, infelizmente, ou por desinformação ou por arrogância, fazem essa alteração sem a observância daquilo que está preceptuado nos termos desse decreto presidencial. Ok. Vamos já depois olhar de forma profunda para este decreto presidencial, que de facto acaba por limitar também e autorizar a própria aplicação de películas. Deixa-me aqui agora falar com o subinspetor Sebastião Pinde, é responsável pelo departamento de licenciamento. Quando as viaturas ou os proprietários levam os veículos para serem licenciados, devem obedecer, a licença deve obedecer às características que o fabricante colocou no mercado? Obrigado, Calombe. Antes de mais dizer que eu sou chefe de secção, não sou chefe de departamento. É chefe de secção, okay. Portanto, obrigado. Portanto, quanto à questão que me coloca, mas seria oportuno nós fazermos aqui um enquadramento legal, conforme o Dr. Júlio disse, que o decreto presidencial 185/13 de 7 de novembro aprova o regulamento sobre característica, transformação, dimensões e peso. No seu artigo 3º, número 2, diz que é obrigatório que das características dos veículos automóveis constem os seguintes elementos. Que é a questão do tipo de caixa, tara, peso bruto, medida dos pneumáticos, a lotação e mais outros itens por ali. Portanto, voltando naquilo que é propriamente o nosso tema, dizer que a alteração de característica é qualquer modificação feita no veículo,
que mude as especificações originais definidas pelo fabricante. Portanto, pode ser ela a alteração do tipo de caixa, alteração de cor, alteração, ou seja, do pneumático. Mas aqui dizer que, ou seja, toda essa alteração que deve ser feita, na verdade, obedece à prévia autorização do Serviço de Aviação em Trânsito. De sua forma, quem pretender deste modo, ou seja, por livre e espontânea vontade, alterar a sua cor e que entende que já não está em perfeitas condições, ou seja, já não quer usar a cor preta e pretende por uma outra cor, deve, nesse caso, solicitar o Serviço de Aviação em Trânsito para, de certo modo, proceder. Porque, independentemente da alteração que ele vai fazer no veículo, o documento em si terá que ser novamente alterado, ou seja, em conformar com as características reais do veículo. Portanto, no âmbito daquilo que é atividade de licenciamento, ou seja, nós, a polícia, não licenciamos os veículos, mas sim temos a missão de inspecionar os veículos, ou seja, um veículo vai exercer uma certa atividade, neste caso de táxi, aluguer, portanto, a atividade do aplicativo, ou seja, passa por uma expensão, ou seja, expensão periódica. Ali é avaliada as condições de segurança desse veículo, que está em condições de ser licenciado. Por sua vez, através do documento que é passado na expensão, ele vai levar para o Ministério dos Transportes, que é o órgão competente a emitir licença. Okay. Tá bem. Vamos então também ouvir aqui o Dr. Roque de Oliveira, enquanto assistente social. Esta matéria, de facto, tem merecido uma abordagem, uma atenção dos cidadãos. Como é que a sociedade deve olhar para esta característica e que tipo de riscos e ameaças pode concorrer? Se nós fizermos uma reflexão em relação às causas de mortalidade no nosso país, todos sabemos que é liderada pela malária e seguida os acidentes, os sinistros rodoviários. E a alteração das características originais dos veículos, como disseram muito bem os doutores que me antecederam, definidas pelo fabricante e pela lei, não é feito de ânimo leve, né? O doutor Quental teve aqui a esmiuçar, que é um trabalho técnico-científico, tanto de prova, do próprio equipamento, no sentido de dar resposta de maneira segura ao seu utente principal e a todos os outros que concorrem na via pública. Portanto, muitas vezes, porque essas alterações, por exemplo, do ponto de vista, se for uma alteração mecânica que interfira no motor, nos travões ou até mesmo no próprio chassi em si, pode pôr em causa a integridade do veículo e a segurança que tem que, no fundo, oferecer a quem o operacionaliza. E isso, do ponto de vista social, é preocupante na medida em que nós assistimos a muitos acidentes, tanto muitos de conduta direta do próprio utente, mas muitas vezes... E mau estado técnico também do veículo, que pode resultar, pode ter como origem a alteração do próprio veículo. Exato, porque nós quando alteramos os veículos, e há uma série de causas e de aspectos até que são tocados, mas há uma questão que é muito usada também, que é a questão estética, por exemplo. Muitas vezes as pessoas alteram o veículo por questão estética, porque gosta, imagina, e isso até é um pouco caricato, né? Ver um indivíduo que pinta o stop a preto, né? Falta um pouco de literacia nesse sentido. O que é o stop, para que serve? Porque o ser humano é um ser em comunicação e conduzir é essencialmente comunicar. Portanto, a função do stop é dizer a quem vem atrás de mim, atenção, eu vou reduzir. Deve haver algum problema lá frente, convém que você também reduza. Quando pinta o stop em preto, retira essa capacidade de reflexão para poder acionar a ação preventiva de quem vem atrás de nós. Mas quem fala do stop, podemos falar das películas, né? Das películas também. Que tem um certo grau. Exato. Para o para-brisa e depois as vidraças subsequentes. Portanto, aquilo é sempre naquele âmbito da comunicação, porque nós quando vamos conduzir temos que ter a capacidade de ter uma panorâmica geral do caminho, à frente e atrás. Nós temos que ser capazes de, a alguma distância considerada,
olhar para um utente lá frente e tentar entender o que é que ele quer fazer e preparar-me para a reação a tempo certo. E aí todos nós e às vezes as películas acabam por dificultar esta ação do automobilista. Já está connosco também o jurista Nilton Capalo. É isto? Efetivamente, Capalo. Doutor, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, se for os meus colegas de painel. Exatamente. Doutor, as leis quando são sancionadas e acabam por entrar em vigor num espaço social, elas devem servir apenas um determinado grupo ou, no geral, todos os cidadãos? Princípio universal. Bem, todos, naturalmente, até porque no âmbito daquela que é, na verdade, o processo de concepção das normas, elas devem obedecer naturalmente à reflexão dos seus próprios destinatários. E se nós formos olhar, Montesquieu, quando, no entanto, vem nos falar sobre a questão das leis, diz-nos que as leis civis e políticas, elas devem refletir a realidade dos seus destinatários. E olhando nessa perspectiva, não existiriam aqui quaisquer inquietações no que diz respeito de que a lei, quando ela é concebida, ela vai produzir dois efeitos. Um efeito precisamente social e um efeito jurídico, ou se nós melhor compreendermos, eficácia. Se olharmos no âmbito da eficácia jurídica, pressupõe dizer que a lei deve cumprir com aqueles que são os objetivos da sua própria concepção, ou seja, deve produzir efeitos. E quando nós falamos, por exemplo, da eficácia social, pressupõe dizer que a lei deve ser acatada pelos seus destinatários, que somos nós enquanto cidadãos. Naturalmente, que volta e meia, todos os cidadãos que possuem capacidade de exercício estão ávidos para ser titular de direitos e obrigações. E olhando nesta perspectiva, dúvidas não restam de quando é criada uma disposição normativa, todos devem sujeitar-se. Até por se olharmos o artigo 6º da nossa Constituição da República de Angola, define o princípio da supremacia e da legalidade, que nos diz que o Estado subordina-se à Constituição e à lei, o que pressupõe dizer que, grosso modo, dos atos que vão ser praticados devem estar em conformidade com a Constituição. E os meus colegas que me antecederam disseram-no muito bem relativamente ao Decreto Presidencial 185/13, o Decreto Presidencial 195/22 e os demais dispositivos normativos que, no entanto, nos ajudariam a compreender o assunto que está em voga. Naturalmente, se nós estamos a falar precisamente de alterações ou as características de determinado veículo, é fundamental que todos aqueles que, no entanto, sejam proprietários de determinados veículos, estes, quando forem proceder a alguma alteração, volta e meia precisam comunicar às autoridades, nesse caso, a Direção de Aviação e Trânsito. E se nós olharmos nessa perspectiva, o que seria fundamental, conforme disse o meu colega, assistente social, é que, na verdade, se determinada alteração for feita e sem que se comunique previamente às autoridades, isso pode causar aqui algumas consequências. Por exemplo, na questão do stop, que muitas vezes temos estado a verificar há um tempo esta parte a circular na cidade não só de Luanda, como nas demais províncias, isso dificulta, por exemplo, a visibilidade de quem esteja atrás a perceber a comunicação que o automobilista tenta, no entanto, transmitir. O que até certo ponto, essa dificuldade, em muitas ocasiões, não é observada e eu acredito que em virtude também desses aspectos que está-se levado a cabo aqui a questão da inspeção periódica, para que, no entanto, vai-se observar se as características que inicialmente estão declaradas em sede do próprio título do veículo correspondem com aquilo que está a ser declarado. Porque o que é que acontece? Paralelamente à questão do stop, nós temos estado a verificar que nos últimos tempos, nas nossas localidades, passam indivíduos com automóveis cujo haja alteração no sistema de ignição. Ou seja, o escape, não é, vai muitas vezes emitindo um som que às vezes até é incômodo e muitas vezes vai-se verificar que não se faz essa alteração, quando na verdade o próprio fabricante já indica e recomenda, na verdade, quais são as características do próprio veículo. Mas, em contrapartida, por ignorância e, às vezes, também, não diria falta de fiscalização, porque há inobservância. Porque, em muitas ocasiões, estes, quando se apercebem que as autoridades estão nas localidades, acabam, no entanto, reduzindo a velocidade, que muitas vezes não se apercebe o som. Mas isso traz consigo poluição sonora e traz aqui outros efeitos que nós temos estado a acompanhar há um tempo esta parte. E só para, rapidamente, concluir o meu discurso,
temos estado a verificar, à luz do Decreto Presidencial 185, precisamente o seu artigo 30º, transformações que não são autorizadas, o que até certo ponto e seria um perigo. Quais são essas transformações que esta norma espelha, que citam instantes? Bem, se nós estamos a falar da questão da caixa, se estamos a falar da tara, que tem a ver com a questão da pneumática, se estamos a falar da questão do peso bruto, temos estado a verificar que muitas vezes o peso é alterado em virtude de certos acessórios que são, por exemplo, implementados em certas viaturas e que muitas vezes não se comunica às autoridades, que é um risco. Porquê? Se nós estamos a falar do peso, nós sabemos que em determinadas estradas do nosso país é definido, por exemplo, qual é o veículo que pode passar sobre essas estradas. E claro, se esta viatura ter, no entanto, aqui elementos, vou dar exemplo concreto, vamos falar dos caminhões, sim, que têm os steps, não é? Que têm aqueles reservatórios que estão abaixo. Os depósitos adaptados. Exatamente. Esses depósitos elevam aí sobre que maneira o peso essencial da própria viatura, o que até certo ponto vamos verificar uma danificação, por exemplo, da estrada, quando não é comunicado, não é? Era nessa perspectiva. Está bem, ainda nessa perspectiva eu vou também, e eu fiz a pergunta a título provocativo, se a lei de destinação de determinado grupo, porque há aqui um segmento social que reclama, volta e meia, de que há cidadãos que não são interpelados por possuírem viaturas top de gama, mesmo alterando as características. Gostava que nos pudesse elucidar um pouco mais. Lá mais para frente, deixa-me só ouvir aqui o Sr. Júlio Quental. O Sr. Júlio Quental olhava para a alteração das características e, sobretudo, da aplicação de películas, com certo grau que dificulta o próprio automobilista como utente da via pública. Ora, vejamos, Colombo. No que toca às películas, tem sido o mais grave. Mais grave porquê? Porque é fundamentalmente utilizado por pessoas que possuem veículos topo de gama, que se pressupõe que pertencem a uma determinada classe, que têm um certo nível de literacia. Muitos deles são até pessoas que tomam decisões neste país e que violam a norma. Ora, não estão aí na classe da exceção que a própria norma se calhar vem a abrir? Não, não. Não há exceção neste Não, em relação às películas, não há exceção. Portanto, se observarmos o artigo 17º do Decreto Presidencial 185, ele é bem claro. Ele diz que as partes envidraçadas indispensáveis para o exercício da condução, que são o para-brisas e os vidros laterais das portas dianteiras, estas não devem ter um nível, uma percentagem de transparência inferior a 70%. Repare, a transparência deve ser de 70%, quer dizer que o nível de opacidade serão de 30%, certo? Isto para facilitar a condução para quem exerce a condução. Isto por quê? Porque no exercício da condução, o condutor vai desempenhar 3 papéis diferentes no que a visão diz respeito. Estabelece a doutrina rodoviária que 80% de condução é visão. E quem duvidar disto, experimente conduzir com os olhos fechados. Para dizer o quê? Para dizer que o condutor muitas das vezes está a conduzir e tem menos de 1 segundo de olhar para o retrovisor e perceber a distância a que o veículo, a retaguarda vem ou o sentido oposto vem, para que tome então uma decisão. E gostaria aqui de realçar que há 3 aspectos fundamentais da visão que são determinantes que é para a condução. Estou a falar da visão estereoscópica, que nos permite avaliar distâncias e velocidades, a visão cromática e a visão periférica. Há bocado dizia aqui o doutor muito bem, nós não estamos sozinhos no espaço rodoviário, nós temos um conjunto de outros utentes à nossa volta. Então, ao mudar de direção, ao mudar de via de trânsito, nós temos que ter percepção pelos espelhos retrovisores, certo? A posição dos outros condutores. Agora entramos para as individualidades. O legislador ordinário, percebendo que o boss, a tal individualidade, deve ter, se calhar, alguma privacidade, estabeleceu que o vidro de vigia, que é o de trás, e das portas laterais traseiras, certo? Correspondentes ao banco de trás. Estes podem ter um nível de opacidade de até 72% e um nível de transparência de 28%. Quer dizer que o boss vai lá atrás resguardado, certo? Portanto, ele não vai a conduzir, não precisa daquele nível de transparência acentuado. Está a ver como é que é? Agora, o problema está em muita gente, certo? Que detém esta, quer dizer, ele é uma individualidade, mas ele quer ir a conduzir.
Então, se ele quer ir a conduzir, não deve colocar, portanto, películas extremamente escuras nos ouvidos de frente, porque a norma estabelece que para as partes fundamentais, que são as partes dianteiras, ali são mesmo 70% de transparência. Não há exceção em relação a isso? Não há exceção. Esta classe que disse que pode aplicar 72% das películas em vidros laterais... Traseiros. Pois. Não se enquadram também aqui determinadas classes sociais cuja notoriedade acaba por elevar a atração de determinadas pessoas sempre que se deslocaram a um determinado ponto? Não, repare, é que o legislador diz o seguinte, vamos falar aqui terra a terra. Você acha que quer ter um certo nível de privacidade, não quer ser visto, então vá no banco traseiro. E no banco traseiro, o nível de opacidade, o percentual de opacidade são 72%. Sim, vamos à linguagem para que nos compreendam. Quer dizer, não pode colocar películas nos 4 vidros? Não pode. Não deve. Não deve. Não Só deve colocar. Não, calma. Deve colocar películas. É permitido colocar películas nos 6 vidros, certo? Nos 6. Nos das portas laterais, nos da frente e no traseiro, só que para o para-brisas e das portas dianteiras, o nível de transparência deve ser nunca inferior a 70%. Ponto. Okay. Nas partes vidraçadas de trás, certo? E inclusive do vigia, podem ter um percentual de opacidade de até 72%. Esta aqui é. Portanto, quer dizer que nos vidros da frente não devem ser colocados, portanto, películas que transcendam, que excedam os 72% de transparência. Subinspetor Sebastião Pinde, a polícia, enquanto fiscalizador do espaço rodoviário, tem estado a deparar-se com viaturas com películas acima de 72%. O que é que tem feito? Bem, é bem verdade, conforme o Dr. Júlio disse, há 2 aspectos aqui. Conforme o artigo 17º, que os vidros são classificados em colores e coloridas. Os vidros incolores são, ou seja, vidros com transparência. Vidros coloridos com uma certa transparência ou com uma certa coloração, pode ser de fábrica ou película aplicada. Portanto, o uso dessas películas é, na verdade, para evitar a penetração dos raios ultravioleta. Ou seja, os raios, o solo emite os raios invisíveis que muitas das vezes são prejudiciais para a saúde humana, ou seja, a queima da pele e também até pode causar o cancro da pele. Portanto, a lei também diz, ou seja, essas películas devem ser aplicadas, ou seja, nas casas credenciadas pela DTCE. Lá depois vamos encontrar equipamentos apropriados, ou seja, tem o luxímetro que vai fazer a medição. Antes que eu me esqueça, subinspetor, quantas casas temos em Angola licenciadas pela DVT ou pela Direção Nacional de Segurança Rodoviária? Bem, o número não tenho aqui comigo, esse dado não tenho. Mas existem empresas? No mercado, existem. Sim, a DTCE credenciou, ou seja, casas ou empresas que têm licenças, que têm estado a fazer esse trabalho, que têm o equipamento e até praticamente também reconhecido pelo INIC, Instituto Nacional de Normas de Qualidade. Portanto, essas casas é que têm equipamento apropriado para fazer essa medição dessa transparência, ou seja, de acordo com aquilo que o Dr. Júlio disse, para os vidros indispensáveis da condução, que não pode ser inferior a 70%, e os vidros dispensáveis da condução, ou seja, não pode ser inferior a 28%. Portanto, na atividade inspectiva, ou seja, um veículo que muitas das vezes estamos a ver agora, até o para-brisa mesmo, coloca um película. E no ato da expensão, como é deficiência do tipo 2, o veículo reprova. Portanto, na atividade de fiscalização, os agentes fiscalizadores têm feito um trabalho de que, ou seja, de forma pedagógica, de a necessidade de colocar película de acordo com aquilo que está estabelecido na lei. Portanto, a polícia tem feito um trabalho e não há aqui uma especificidade de que uma classe privilegiada deve colocar, a outra não, porque a lei não define essas classes, ou seja, a lei está para todos. Né? As pessoas estão a acompanhar o nosso debate. A polícia tem estado a fazer o seu trabalho mesmo de retirar ou pedir para que retirem as películas daquelas viaturas em que até o vidro frontal é completamente quase que invisível? Bem, nós na atividade de expensão periódica, ou o veículo reprova, ou então o automobilista entende que não, vou retirar a película
para depois voltar Estamos a falar da abordagem no terreno. Exato, Calombe. Na atividade de fiscalização, os agentes fiscalizadores de trânsito têm feito um papel. Portanto, é aquilo que se diz aqui, é um trabalho que vamos indo fazendo, né? Sabemos nós que não será fácil de um momento a outro, que as pessoas devem retirar, ou seja, obedecer à transparência de acordo com aquilo que está plasmado na lei. Mas a fiscalização aqui tem feito o seu papel. Ok. Doutora Anita Capão, quando eu inicialmente fiz a pergunta, era a título provocativo, e quando alguém sai agora à rua, está no espaço rodoviário, acaba por deparar-se com viaturas, veículos equipados com películas que acabam por não ter a visibilidade quer do agente regulador, fiscalizador do trânsito, como dos demais utentes da via. Bem, essa aqui é uma problemática séria e a dado momento eu acredito que no âmbito daquelas que são as operações inspectivas, seria fundamental que os agentes reguladores de trânsito ou os agentes da ordem pública que se dediquem a, no entanto, interceptar precisamente automobilistas, seria fundamental que tivessem um equipamento que permitiria, no entanto, a medição para predeterminar o grau, no entanto, da própria película em si. E o que nós temos estado a verificar um tempo esta parte é que basta tão logo determinado agente faça uma observação muito superficial, entende que deve, por exemplo, se retirar. E às vezes também por falta de desconhecimento, eu acredito que seria fundamental que continuássemos, melhor dito, com a questão em torno das próprias informações que deveriam também ser regulares, porque na verdade, quando se anunciou a questão do não suposto uso de películas ou com uma devida graduação, houve interpretações incorretas e que muitas pessoas viram os seus veículos apreendidos em virtude da incorreta compreensão. Conforme disse o Dr. Júlio, fazia referência da questão da percentagem. Não está-se a dizer que os 6 vidros, por exemplo, não poderiam ter a película. Podem, mas com a devida graduação exata e necessária. Claro, se nós olharmos, há um tempo esta parte, tem indivíduos que têm nos seus veículos, por exemplo, na parte do para-brisa, 100%, quase que ele não consegue enxergar. Existem viaturas que são descaracterizadas, como, por exemplo, que muitas vezes são utilizados pelos agentes do Serviço de Investigação Criminal, que até certo ponto se compreende, mas não justificaria para um cidadão que não tem os requisitos essenciais fazer o uso de viatura a este nível. E olhando nessa perspectiva, foi o que eu fazia referência. O que é que tem que faltar, doutor? Bem, o que tem faltado é a questão da própria comunicação. Devemos comunicar mais, porque o que se verifica em alguma outra... O Estado devia sacar e os impede? Bem, não diria que poderia sim ou não, porque o que é que acontece? Em determinado momento, verifico também que há um certo abrandar dos agentes reguladores, porque quando se começam as operações, nós conseguimos ver que há um apertar do cerco, mas depois há um período que se afrouxa e automaticamente as pessoas voltam a fazer uso destas películas, que por sinal causa um grande déficit e um problema. E eu acredito que seria também fundamental que no âmbito da questão das inspeções, paralelamente à película, porque a película, se for, por exemplo, de 100%, pode causar sérias dificuldades e problemas da própria visibilidade. Ora, vejamos, há indivíduos que têm dificuldade, à luz do dia, alcançar uma longa distância. Imagina no período noturno, como é que ele vai alcançar a longa distância? Não seria possível. E aquelas situações em que há automobilistas que têm que arrear o vidro para fazer uma determinada manobra. Manobra e depois, que é grave, por exemplo, alguém que está numa velocidade de 100, 120 km por hora, tem que baixar o vidro para perceber quem vem para trás, isso pode causar naturalmente uma distração e de repente provocar um acidente. E aqui um outro aspecto também que eu acho importante é que, paralelamente, nós estamos a falar da questão da película, temos estado a verificar, por exemplo, a nível dos próprios caminhões, utilizam, que são, digamos assim, determinados dispositivos sem destino, que até certo ponto é uma problemática. E eu acredito que deve-se ter em conta aqui 2 aspectos. Primeiro, há veículos que já vêm equipados com películas, por exemplo, da natureza que nós estamos aqui a abordar. O que até certo ponto, no trabalho inspectivo, já deveria se observar também essa questão, das 2 uma. Ou permitiríamos a entrada ou não para melhor regular. Porque há um tempo esta parte, o que é que se verifica? Muitos também são os miliantes que usam viaturas descaracterizadas com películas acentuadas, por exemplo, de 100% e vão se dedicando a fazer as suas obras de malfeitores porque não se consegue perceber quem está no interior. E às
às vezes acho prudente, só que também às vezes deselegante. Muitas vezes os agentes reguladores, não diria, mas os agentes da ordem pública que circulam por alguma circunscrição, atendendo às vezes a característica do veículo, interceptam o automobilista, pedem para, no entanto, que se baixe os vídeos para ver quem está no interior, que é um bom gesto, só que muitas vezes é deselegante porque em algum momento solicitam que o automobilista desça da viatura para se fazer, no entanto, um trabalho de inspeção, que até aí está tudo muito bem, mas a questão é que é vexatório para alguém que não tem absolutamente nada a ver. Mas se cumprisse, por exemplo, com a questão de ser, por exemplo, 25% nos vidros laterais dianteiros, naturalmente que nós evitaríamos situações como estas, porque é uma problemática e que muitos se aproveitam dessa situação, que a dado momento já sabe quem deve e quem não deve. Okay. Só um pormenor, doutor. Eu concordo consigo em tudo o que disse. E há um aspecto que é fundamental. Vamos lá ver. Também, doutor, quem não quer... Mas falar desse aspecto fundamental, o nosso assistente social está já algo. Correto. O doutor Roque de Oliveira quer acrescentar algum aspecto que vai aqui ou alargar o âmbito da abordagem? Sim, podemos, porque acho que posso considerar algumas reflexões exaustivas em relação às películas. De facto, do ponto de vista pessoal, costuma ser daqueles aspectos que mais me perturba e deixa partilhar que eu sou entusiasta pela questão da educação para o trânsito, não fosse um assistente social. E das análises que eu faço, muitas vezes as perturbações que nós temos na via é de facto causada pela fraca visibilidade que essas películas, portanto, impõem ao seu utente. Mas dizia, podemos alargar, o nosso jurista, por exemplo, nos falava de um outro aspecto interessante em relação, por exemplo, à poluição sonora e também ambiental, porque normalmente essa poluição vem da alteração dos escapes e aquilo vai propiciar, de facto, a produção dessa poluição, dessa agressão ao ambiente também. E essa conduta dos automobilistas que deriva de uma certa necessidade de ostentação, portanto, que é fraqueza moral da conduta do próprio indivíduo, eu costumo caracterizar pessoas assim como pessoas carentes, que têm necessidade de serem vistas. Em muitos locais, esses indivíduos até saem à calada da noite para acelerarem seus veículos, porque dá-lhes prazer saber que estão a incomodar. Portanto, o objetivo é mesmo isso. É mesmo um desvio comportamental. São carências. E por isso são alterações que houve, por exemplo, um debate numa rede social particular em relação a isso, que o utente disse: eu quase ia ter um acidente só de ouvir repentinamente o estalido, né? E quase que me descontrolava, ia ter Portanto, parece um assunto que se pode encarar de ânimo leve, mas que concorre, de facto, para que a paz social esteja em causa. E isso, do ponto de vista social, é perigoso, porque, infelizmente, proporciona aos cidadãos a sensação de impunidade, de insegurança. Não é bom que alguém esteja no fundo, violar as normas de forma recorrente e nós vemos a impressão que o Estado de Direito não está a existir, porque nós somos uma sociedade latente, onde temos a dificuldade de impor o Estado de Direito, né? Nós temos aqui o nosso jurista... Mas o Estado de Direito também não carece da participação dos cidadãos, que têm que compreender que existem normas e as normas devem ser observadas e cumpridas. Exatamente. O Estado de Direito é exatamente isto, né? Porque é uma convenção social que nós, no fundo, nos pomos de acordo para dizer que dessa maneira nós vamos viver em harmonia. E aqui, falando como assistente social, e reforçando, por exemplo, o que esteve a dizer o nosso jurista, nós... somos um país onde não enveredamos muito pela consistência e continuidade nas ações. E nós temos lições de boas práticas. Vamos só recuar, todos aqui temos idade para isso. Quando foi da campanha da utilização de cinto de segurança. Vamos só recuar para aí. Uma lição de boas práticas. As pessoas fizeram muita resistência, mas a pedagogia
e a fiscalização, portanto, impondo a lei de forma proporcional, serviu para que as pessoas se consciencializassem que afinal é a sério, né? Nós temos que levar isso a sério. E nós já temos essa experiência e sabemos fazer. Portanto, quando for para fazer bem, nós sabemos fazer da melhor maneira, de tal maneira que as pessoas acreditem, porque o que acontece é o que o doutor disse. Apertamos num determinado momento, depois parece que o entusiasmo passa e as pessoas também dizem, já passou, né? Aquela fase já passou. Então, dizem os juristas que punir uma ação contra a lei é também uma ação preventiva da própria criminalidade, porque quando as pessoas sentem que essa conduta está a ser responsabilizada, portanto, inibe as pessoas. Né? Mas há uma série de outros fatores. Imagina, por exemplo, em caso de acidente de viação. Um carro cujas características foram alteradas, a seguradora não paga os prêmios de sinistralidade só por pagar, faz a peritagem. Se chegar à conclusão que o acidente decorreu devido à alteração das características originais do veículo, não paga o seguro. O doutor quer apontar um exemplo de uma seguradora que paga prêmio? Sim. Eu, por acaso, não vou falar... É publicidade? Não vou falar... É que esse é um outro tema também, é um assunto A minha seguradora não tem queixa, sempre que há um... É que as seguradoras nem oficinas têm de bate-chapa. Esse é um outro assunto. Doutor Júlio Quental. Só para corroborar com... Algumas asseguradoras nem oficinas têm. Vamos ressalvar isso. Doutor Júlio Quental, eu gostava que nos pudesse elucidar um pouco mais. Estás com o decreto 185. Existe? Nos termos do artigo 15, o que é que diz? Sei que o doutor Júlio Quental tem ali. Em relação à proteção da saúde da pessoa, os vidros laterais dos veículos automóveis devem ser temperados, uniformemente protegidos, laminados, de forma a garantir a proteção e segurança do veículo e das pessoas. Isto é o que dizia o nosso subinspetor, de que também concorrem para a saúde das pessoas a incidência de raios solares? Correto, mas repare, isso não tem a ver com o uso de películas. Estão a dizer, os vidros devem ser laminados, quer dizer, os vidros. Ok, não ao uso de películas. Quer dizer, independentemente do uso de películas ou não, os vidros devem ser temperados. Quer dizer, eles devem ser preparados logo à partida para suprir, para atenuar esses efeitos. E, doutor, deixa só dar um detalhe nesse aspecto. E, regra geral, inclusive, por exemplo, os para-brisas, se olharem, parece que tem ali umas linhas. Aquilo é de propósito. Correto. É exatamente que é para atenuar, portanto, o efeito desses raios nocivos. Agora, caso haja vontade da parte, certo? É que o legislador permite esse livre-arbítrio. Caso haja vontade da parte do condutor em acentuar a atenuação desta entrada de raios ultravioletas, ou então de criar uma certa privacidade na parte interior, certo? Então ele pode colocar películas, está a ver? O legislador dá essa primazia, mas, e porque quando o legislador toma essa atitude, ele chama várias áreas do saber para fazer uma avaliação até que ponto é que o olho humano tem a capacidade de discernir, de perceber, portanto, como eu vou dizer, os outros elementos que se encontram fora do veículo. É aí que aparece a limitação dos 72%. Mas, doutor Júlio Quental, é um ministro, ele é deputado, ele tem que ir no Cazenga, e 72% vai ser visto. Vá no banco de trás. Não, só aqui um detalhe também para poder, no entanto, contribuir. É que provavelmente não se percebe a necessidade que tem, por exemplo, uma PEP. Estamos a falar de um ministro, estamos a falar de um governador. Uma pessoa politicamente exposta. Efetivamente. Exato. E ao ser uma pessoa politicamente exposta, existem certos privilégios e benefícios. O que pressupõe dizer que para toda e qualquer necessidade, o mesmo tem que ir atrás. Porquê? Imaginemos que determinada PEP envolve-se numa colisão de veículos. Como é que ficaria? Só que muitos também, e vamos aqui falar abertamente, dispensam os motoristas e os seguranças por conta de alguns benefícios financeiros. Essa é a questão. Dispensam. Ou por outras razões óbvias. E outros, em muitas ocasiões, também dispensam por insegurança.
Agora, seria fundamental... Mas algumas entidades particulares não podem ir na direção de um veículo. Porque se tiverem um sinistro, podem ser detidos. Responsáveis, se forem flagrante delito. São subsídios. Duas referências. Uma que ocorreu cá no nosso país e outra que ocorreu em Portugal. O ministro da Administração Interna de Portugal, à data dos factos, o Dr. Cabrita, houve um acidente que nem ele a conduzir, e o motorista, a 200 e tal km por hora na autoestrada, ou 100 km por hora na autoestrada. Colheu, portanto, atropelou um indivíduo que morreu. Ora, portanto, desplotou-se automaticamente ali o inquérito. E até porque houve ali homicídio, não é? Atropelamento com morte. E houve responsabilização política. Ele teve que se demitir. Tivemos aqui o exemplo do comandante Panda, que também ia ao volante do automóvel. Houve um sinistro rodoviário e ele, de forma, acho que foi o caso único. É um caso de bater palmas mesmo, de bater até pala, certo? Colocou o cargo à disposição para permitir, não é por uma questão de culpa, para permitir que a justiça fez o seu trabalho. Quer dizer, é um caso de referência hoje. Então, daí que dizer o que o doutor, acredito que foi nesse âmbito, de que determinados PEPs ou pessoas com exposição pública deviam mesmo se coibir de conduzir, certo? Principalmente porque se houver um sinistro que constitua um ilícito rodoviário ou um ilícito penal, eles vão ser responsabilizados. Então é por isso que há essas prerrogativas legais que são benefícios, mas também há deveres. Só que nós muitas das vezes, disse aqui o doutor, mas eu acho que é mesmo da prática, às vezes, quer dizer, é recorrente nós vermos, portanto, pessoas que têm responsabilidades acrescidas, certo? Estarem envolvidas em sinistros rodoviários, que são dispensáveis, porque eles têm condutores. Acho que nos salários, na remuneração pública... Já vem incluído já o pacote. Vem incluído. Okay. Então, inibam-se. Ou então, se o fizerem, que o façam em observância àquilo que está normatizado. Okay. Ninguém está acima da lei. Duralex, Sedelex. Okay. Sebastião Pinde, a lotação máxima dos nossos azuis e brancos é de quantos ocupantes? Bem, para esses veículos de marca Toyota modelo Yaris, chamado Volgos Quadradinho, Sim. a lotação é de 15 lugares. Mas eles levam 18. 18? Na verdade, são veículos pesados de passageiro, cujo condutor, ou seja, deve estar habilitado à classe de pesado. Mas a polícia pensiona mesmo a fiscalização que faz em relação aos bancos que colocam no interior, no habitáculo deste veículo. Bom, daquilo que aquilo que vemos é que acrescentam mais bancos. Bem, olhando para aquilo que é o nosso tema, Calombe. É a alteração também das características? A alteração é possível, ou seja, o veículo era de mercadoria, o Yaris era de 3 lugares, e o proprietário entende que deve alterar para um veículo de passageiro, desde que ele cumpra os pressupostos legais, é possível que atenda até 15 lugares, tendo em conta as características do veículo. Portanto, na expensão, ou seja, olhando para esses veículos, vulgos quadradinhos, a maior parte deles vem já com os bancos, ou seja, 4 bancos, que a lotação é 15 lugares. Bom, é aquele que alguma situação que ocorre, colocam no meio mais um assento e ao lado da porta mais um assento, mas num ato daquilo que é o trabalho de fiscalização, os agentes, de algum modo, têm sancionado nesse aspecto. Portanto, ou seja, o veículo foi concebido para levar simplesmente 15 passageiros e ali coloca 16, 17, 18, ou seja, excesso de lotação. Tanto está, de algum modo, infringir daquilo que é as normas do Código de Estrada. E ali que a polícia, de alguma vez, tem feito o trabalho também de sancionar nesse aspecto. Okay. Em relação aos veículos que circulam, trafegam no corredor sul, estamos a falar dos mini autocarros em que colocam uma grelha por cima do veículo para o transporte de carga. Esta grelha também é expensionada, passa por altura da expensão, ou é colocada, estamos a dizer, infringindo a lei? Calombe, o que ocorre muitas das vezes é o seguinte, ou seja, o condutor ou o proprietário do veículo vai levar o veículo à expensão. Ele leva o veículo naquelas circunstâncias. Depois de sair para o centro de expensão, vai alocar esses aspectos, que propriamente, ou seja, não foram definidos ou foram verificados no ato da expensão, que é o caso que estás a dizer, a questão da grelha e algumas vezes a questão da película. Ele já fez a expensão, passa para a expensão e vai colocar as películas de acordo com aquilo que não está, ou seja, aquela percentagem que a lei não prevê. Portanto, muitas das vezes, ou seja, o que ocorre é esse, mas nós, ou seja, a área de expensão, temos feito um trabalho no sentido de que
ou seja, na expensão que o veículo que se apresenta nessas condições, ou seja, é reprovado, porque até é a alteração de característica que aquilo ou seja, não é possível colocar a grelha e colocar a mercadoria, porque o próprio veículo tem um espaço adequado para alocar a mercadoria. E Colombo, também gostaria de acrescer o que disse o nosso subinspetor, que na verdade também temos estado a verificar, para além da grelha, por exemplo, voltando para a questão dos veículos cuja marca Toyota, modelo Yaris, fazem muitas vezes alterações nas janelas. Exato. Muitos acabam fechando as janelas e não permitindo em determinado a ventilação, que também é um risco, porque na verdade nós sabemos qual é a necessidade das janelas. O fabricante não é ignorante ao ponto de não saber o motivo pela qual coloca, por exemplo, a questão de uma janela. E para além da janela, é comumente observado a nível, e passo aqui a publicidade, dos Yaris e das carrinhas Hilux, que muitas vezes também se alteram os quadros. Em virtude, por exemplo, de um motor que acaba sendo retirado de uma viatura de ocasião e acaba sendo colocado porque supostamente tem melhores condições, faz-se aqui essa alteração, mas não se vai, por exemplo, à direção de trânsito, que é para, no entanto, conformar essa questão, que também é uma outra problemática, o que até certo ponto deveria, no meu entender, e deve a Polícia Nacional apertar o cerco, porque são essas questões que têm levado com que, em determinados momentos, indivíduos que se dedicam às práticas de roubo de viaturas acabam fazendo o desmanche das mesmas, fazem, no entanto, a venda no mercado negro ou paralelo e, por seu turno, acaba-se não conseguindo identificar, por exemplo, onde é que essas viaturas param, porque eles, após de fazerem, na verdade, o desmanche, fazem os cortes, desaparecem com algumas partes do próprio veículo e, volta e meia, não se consegue, no entanto, observar. E seria fundamental conformar, e também aqui o apelo à própria polícia, quando, no entanto, o agente interceptar, seria bom que confirmasse se o número do quadro corresponde com o que vem, no entanto, descrito no próprio título do veículo. Isto por quê? Porque muitos são os números de quadro, muitos são os números do motor que não têm a devida correspondência. Ou seja, não basta tão somente olhar para o número de matrícula. É fundamental que olhe nesses aspectos. Eu acredito que às vezes a polícia perde uma boa oportunidade, se limitando, por exemplo, à questão de saber como é que vai a questão dos pneus, ou a questão se tem, por exemplo, o extintor, ou se por alguma eventualidade tem o automobilista o colete refletor, e esquece desse elemento que é muito importante para inibir, porque há um tempo esta parte, o que é que nós verificamos? Viaturas que são, por exemplo, furtadas ou roubadas em Luanda vão parar, por exemplo, no Cunene, vão parar, por exemplo, no Namíbia e nas distintas províncias do nosso país, porque não há esse rigor, não há esse controle, e eu acredito que também seria fundamental, na questão periódica das próprias inspeções, olharmos a própria uniformização. Doutor Leito Capelo, se a polícia for rigorosa, será que vamos ter IACs a circular? Boa questão. Podemos ter com um número reduzido, mas nós temos que começar por algum lado. Porque, conforme já se disse, não se pode criar aqui um sentimento de impunidade. E é necessário que, de facto, haja aqui a necessidade dos transportes públicos estarem operacionais. Porque é por conta dessa questão que, muitas vezes, e com devido respeito, vamos falar que a classe dos taxistas são muito benéficas, ou benéfico para a nossa circulação ou locomoção, mas também, em muitas ocasiões, acabam pecando em alguns aspectos e até acabam sendo, até certo ponto, abusivos em muitas situações, quando, na verdade, nem sequer têm os requisitos, não é? E seria fundamental que olhássemos nessa perspectiva. E um outro detalhe importante, para além do quadro e das janelas, tem uma questão da alteração da própria pneumática. Por exemplo, a questão dos pneus. Se vai se colocar, vulgo termo, as jantes especiais, é necessário que a mesma seja compatível, porque nós sabemos, por exemplo, que as jantes especiais, que são muitas vezes aplicadas em determinadas viaturas, não são adequadas, por exemplo, para um trajeto conforme os taxistas fazem e levando um número de pessoas que levam, porque isso pode criar sobreaquecimento e, por sinal, a quebra da... Rolamentos são em rótulas que acabam por ser sobrecarregados. Mas, além disso mesmo, o material em si, repare que grande parte das jantes especiais são de alumínio, não são de ferro. Sim. E os taxistas entram às 5 da manhã e vão até 22. Quer dizer, uma carga enorme e a nossa temperatura é alta. Há uma outra nota, só para corroborar com o que o doutor dizia, a classe dos taxistas e dos mototaxistas são, quer dizer, dá a impressão
que neste país existe um código da estrada para os mototaxistas, um código da estrada para os taxistas e um código da estrada para os próprios mortais que somos nós. Sabe por quê? Porque vamos lá ver. Tornou-se moda agora, e está muito disseminado, que os motociclistas removem As luzes. Os faróis. Os faróis. Eles Circulam colocam sem luz. sirenes até. Repare, agora tornou-se moda, colocam nas partes traseiras, certo, em termos de luzes intermitentes. Ora, o código da estrada, melhor, o decreto presidencial 185 é bem claro no que toca às luzes. As luzes de stop devem ser de cor vermelha ou alaranjada. Ponto. E quando vermelhas, da mesma cor que as luzes de presença, devem ter uma intensidade superior em relação às luzes de presença. Quer dizer que quem circula atrás de um outro veículo, ao perceber-se que as luzes de presença aumentaram de intensidade, pressupõe que o veículo da frente está a usar o travão de serviço e que ele está a reduzir a velocidade e vai parar, como disse aqui o doutor. E então aí vai a comunicação. Eu também que carrego no travão, passo a informação, o da minha atrás cadeia. É uma cadeia. Uma cadeia. Infelizmente... Isto não se verifica. Não, o que é que se passa? Se quer que eu lhe diga mesmo, há um grande analfabetismo rodoviário. A expressão é mesmo esta. E depois, o angolano, é mesmo o angolano, porque há pessoas que... Até operadores de direito, desculpe, doutor, mas é o facto. Eu noto, certo, que, pessoas que se pressupõem ter um certo nível de literacia, são eles que fazem, pintam o stop ou a parte de preto. Ok. Inclusive, repare só, eu às vezes pergunto, por que é que um polícia de trânsito tem que me mandar parar para me dizer que aquela película é muito acentuada, se eu tenho consciência que essa película vai retirar a minha capacidade visual, colocando em perigo a minha condução e dos meus entes queridos? Por que que um polícia... está a defender que a polícia tem que ser um pouco mais incisiva? Tem que ser, mas ainda assim, eu digo, a polícia tem que ser incisiva, mas a minha questão é a consciência do condutor. Por que que o polícia tem que me exigir? Por que que o polícia tem que me exigir que eu use o cinto de segurança quando eu tenho consciência que esse acessório é para a minha segurança? Por que que o polícia tem que me exigir o extintor quando eu tenho consciência que pode haver uma ignição e o extintor no veículo, quer dizer, é que além da componente legal, tem mesmo a ver com a consciência de segurança rodoviária, safety, segurança. O problema é que as pessoas não se cultivam. Doutor, se eu lhe diga, grande parte dos condutores deste país não tem na sua estante um livro de código. Okay. As pessoas não dizem, peraí, eu fiz a carta há 20 anos. O código de estrada não ficou morto lá atrás, é dinâmico. Enquanto tomo aqui o meu uísque nesse final de semana, por que não folhear o meu livro de código? Para aperfeiçoar os conhecimentos. Nem precisa ter um livro, ou está como aquilo na internet. Atualizar os elementos que estão plasmados no código de estrada. Correto. O Júlio Cantal já foi ao Sonef angolano? Malueca já foi ao Malueca? Já foi ao Malueca. Já foi? Tem ideia dos veículos que circulam ali, que garantem a mobilidade dos cidadãos? Sim. Já foi ao Paraíso. Já foi ao UQA? Já foi ao UQA. Já foi a um Zeto também? Como é que Zeto olhas para a característica daqueles veículos? Doutor Júlio Cantar, e a questão que é, se a polícia imprimir o rigor, será que vamos ter aqueles carros a circular? Aqueles veículos? A pergunta é... A primeira questão que eu coloco aqui é uma frase de Nelson Mandela que diz que se o mal pode ser aprendido, por que o bem não pode ser ensinado? É o seguinte, eu acho que foi aqui havendo uma certa, como que eu vou dizer, uma certa meia-culpa por parte do Estado. O Estado reconheceu que não colocou em determinados locais, não melhorou as condições de transitabilidade das vias, não colocou lá veículos para o transporte público e então foi aceitando que os populares daquela região, quer dizer, eles se mobilizassem e criassem meios próprios de locomoção. Só que este tipo de circulação viola pressupostos legais. Vamos lá ver. No UQA, onde disse, aqui no Malueca, e foi mais grave, hoje, eu só não filmei porque nós vamos aceitando que nos cortejos fúnebres, por exemplo, em plena Luanda, se faça transporte de pessoas por cima de caminhões. Não é falta de meios, doutor Júlio Cantal. Falta de meios é uma coisa, mas o ônus que vem daí. Imagina só que num cortejo fúnebre levam a enterrar um indivíduo que morreu atropelado. E vão 10 pessoas por cima de uma carrinha. Essa carrinha tem um acidente e morrem pessoas que estavam a ir levar à última morada alguém que morreu do seu rodoviário. Quer dizer, faz sentido isso? E se quer que eu lhe diga, vamos ser realistas.
Grande parte das pessoas que vão no cortejo fúnebre, muitos deles nem entram até no cemitério. Ficam na parte exterior a consumir bebidas alcoólicas e por aí fora. Agora, vamos para o Uco, vamos para o Malueca e vamos para o Paraíso. Aqui a nota de reflexão é a seguinte. Por que não melhorarmos, certo, as condições de transitabilidade dessas zonas? Porque não precisa de ser asfaltada. Podia ser mesmo de terra batida, mas planadas. Só aqui também... Os veículos que fazem Quimbel, Cidade do Luís também apresentam algumas... E vou já introduzir essa questão mesmo ao Dr. Nilton Capalo. Dr. Nilton Capalo, há um senhor Malubieto que está a acompanhar o nosso debate e ele é camionista, faz a seguinte questão. A seguinte reflexão é que quando se vai para um parque de uma unidade da Polícia de Trânsito, nota-se claramente que são eles mais, ele que usa isto, diz assim, são mais eles que alteram as características dos veículos. Os polícias? Bem, e se calhar, em virtude, não vamos fazer aqui um juízo de valores... De valor abrangente. Sim, porque na verdade não podemos, a exceção, fazer a regra. Naturalmente, poderá eventualmente ter um ou outro agente que se dedica a... E ela acrescenta mais, doutor, diz que não pagam inclusive taxa de circulação nem seguro e penduram passe e andam com o uniforme da polícia. Bem, isso é uma provocação para o subinspetor. Não, sim. Seria uma provocação para o nosso subinspetor. O subinspetor está... Sim. Não, isso não é só para os agentes da polícia. Vamos generalizar se for olhar nessa perspectiva. Também muitos são os efetivos das Forças Armadas. Não, está querendo dizer que muitos são jornalistas que fazem também isso, não? Não necessariamente. Não, por isso que eu estou a dizer, algumas são as pessoas que se fazem valer pela qualidade que ostentam ou a função que exercem. Muitas das vezes... de determinadas responsabilidades sociais. Mas não vamos fugir da nossa realidade. Cada caso é um caso. Em algum momento vale o que vale. Vamos assim considerar. Mas... E qual devia ser a nossa posição? Bem, a nossa posição seria que o agente ou a pessoa que, na verdade, tenha consciência, que seria o primeiro a dar exemplo. Porque só podemos, no entanto, alterar este paradigma em virtude de bons exemplos e boas práticas. E nós sabemos que determinado cidadão que é portador de virtudes, esse pode, no entanto, acabar inspirando outras pessoas. E, paralelamente a essa questão, e era uma nota que eu quis introduzir, o que dizia o Dr. Júlio, e muito bem posto. Quando olhamos os veículos que vão, por exemplo, para Mbanza Congo, que vão para Anzeto, mesmo sem as condições reunidas, eles fazem esse trajeto e chegam. Só que há um problema. Eu, em muitas ocasiões, já verifiquei indivíduos e também já fui alvo de utilizar, não digamos para a passagem entre, por exemplo, Luanda, Zeto, mas, por exemplo, na localidade de você estar numa viatura, passo aqui a publicidade de marca Toyota, modelo Corolla e os vulgos rabo de pato, no qual você está na viatura e você está a ver o asfalto. Sim. Você está lá, mas porque, infelizmente, e vão concordar para quem já lá foi, você não tem outro meio, a não ser que você apanhe uma motorizada, que é um grande perigo. E você verifica que aquelas viaturas não têm condições... E se a polícia aplicar o rigor? Doutor? Aí está. Se a polícia aplicar... Qual é a saída diante do rigor, diante da lei que deve ser cumprida e a polícia fiscalizar? Eu vou lá chegar. A grande questão que nós temos, na verdade, que ter em conta é relativamente ao veículo que estão em fim de uso. Exato. Acredito que seja o decreto presidencial 165/22 ou 3, se a memória não me atrasou, já confirmo, que, no entanto, vem nos dizer que determinados veículos, atendendo o seu lapso de tempo de uso, esses têm que deixar de circular. Mas nós verificamos, veículos que deveriam deixar de circular, continuam a circular. Isso é similar àquela questão, muitas das vezes, de moedas que não deveriam estar a circular, deveriam ser destruídas, ainda continuam a circular. Carta vermelha. Exato. Agora, há aqui um aspecto importante. Qual, doutor? Para quem faz trajeto de longo percurso, vamos olhar a Estrada Nacional 100, por exemplo. Sim. Vamos nos deparar ao longo. Para quem chega, por exemplo, até ao Rio Longa, precisamente a sair já depois aí da questão da Barra do Kwanza, você se depara com uma situação interessante. Não existem sinalizadores nas vias dessas estradas, o que até certo ponto pode motivar com que o automobilista, por exemplo, não estou a dizer que deveríamos incentivar, mas acredito que também estão a esperar que a gente diga isso porque é um facto, alterem as características para que consigam ter maior visibilidade. Por exemplo, se nós tivermos os refletores, mesmo que você não esteja com a iluminação nos máximos, aqueles refletores ajudam a, digamos, a expandir a iluminação. E se nós repararmos do Rio Longa, e quem vai precisamente para
para Porto Ambuim, quem vai para Canjala, consegue perceber que em determinados pontos nós não temos aqui acesso a esta sinalização, o que até certo ponto faz com que, olhando para os camionistas, utilizam luzes que basta que ele nem coloque às vezes no máximo, você não consegue enxergar quais são os objetos que vêm na sua própria direção. E é sobre isto que nós também deveríamos falar, que a falta, às vezes, de condução das próprias estradas levam com que quem as usa possa, no entanto, se adaptar àquela realidade, porque senão depois vamos ter aqui situações de acidentes constantes. Por que é que nós não nos questionamos? Por que é que empresas, passo aqui a publicidade, como são os transportes interprovinciais, que nós comumente utilizamos, têm um índice muito reduzido de taxa de acidentes, diferente desses transportes que acabam sendo utilizados como escapatória, porque nós às vezes não temos outros meios. E outra escapatória, vou já depois aqui passar ao nosso educador social, e outra escapatória, dirijo-me a si, subinspetor Pindi, é outra escapatória que de um tempo a esta parte tem-se notado a existência de viaturas Land Cruiser, vulgo 18 províncias, a fazerem interprovincial. Vão ao Huambo, vão a Kwanza Sul, Kwanza Norte. Têm domínio disto ou estão também autorizados a fazer interprovincial? Bem, em função de algum despacho, sei que é um despacho que limita as viaturas a fazerem interprovincial. Pois, esse veículo até lotação 15 lugares, não estão autorizados a fazer o percurso de interprovinciais. Se há veículo nessas condições, ou seja, os agentes fiscalizadores... Basta ir ao parque. Aí na verdade, no Catinton, no Racha Pinto, há viaturas a circular. Será que a polícia não tem estado a ver? Bem, o que nós temos de estar a reparar são os mini-autocarros, principalmente para a parte sul. Porque existe, ou seja, pode ela circular, né, vai para a parte sul, mas não é na atividade propriamente de serviço de transporte público. Ou seja, não está incluído numa atividade, se calhar, lucrativa. Bom, é isso, através daquele despacho, que eu não tenho aqui em mente, que proíbe esses veículos com essas características fazerem o longo curso. Mas sabemos nós que não podemos descurar essa questão da educação rodoviária, que é um papel de todos. A televisão pública de Angola também tem feito o seu papel, no sentido de que, ou seja, os que de algum modo insistem nessas condições devem, ou seja, deixarem de fazer por acaso. A questão do que esse telespectador, ou seja... O telespectador, sim. Há mais um outro telespectador, o Sr. Costa, e ele mandou-nos isso para partilhar com o subinspetor. Em relação a esta viatura, ele escreve e diz assim que há, inclusive, mais mortes registradas com estes veículos do que propriamente com os vulgo candongueiros azuis e branco. E ele ilustra aí com um acidente ocorrido e uma colisão entre duas viaturas modelo Land Cruiser. Bem, é algo que deve já chamar a atenção à polícia, em termos daquilo que é o trabalho de fiscalização? Bem, daqui não temos a certeza se, na verdade, um veículo interprovincial possa ser um percurso municipal, ou seja, sai de um município a outro. Então, se for interprovincial, a polícia terá que redobrar a sua... Lógico, em função disso que nós acabamos aqui de dizer, mas não podemos aqui afirmar porque nem sabemos em que localidade. Possa ser porque esse veículo não está proibido de circular, possa ser um trajeto intermunicipal, sai de um município a outro. Mas, Sr. Subinspetor, por exemplo, como saber que o trajeto está a ser realizado a nível da própria província? Seria fundamental, porque nós temos, na verdade, aquelas são as barreiras de controle. Por exemplo, quem está a sair de Luanda, vai para Kwanza Norte, vai precisamente para Malange, vai logo encontrar, por exemplo, uma barreira em Maria Teresa, por exemplo. Se for nessa perspectiva... Desculpa, doutor, está um dos nossos colegas, que já há muito serviu à TPA, a acompanhar também, o mais velho Garrido, e ele diz que é uma constatação que tem-se verificado, sobretudo, no corredor sul destas viaturas que a circularem e em lotação, seguindo para as províncias da Huila e Huambo. Colombo, desculpe, só para auxiliar aqui o nosso subinspetor. Repare num pormenor. Acho que estamos todos lembrados que, recentemente, há uns meses, houve uma senhora brasileira que veio denunciar um ato de extorsão de que foi alvo... Através das barreiras policiais que existiam. E a medida que foi tomada, eu não concordei, inclusive, no Ecosifap... Da retirada de todas as barreiras. Claro. Houve uma diminuição significativa
dos postos de fiscalização do controle. Ora, aqueles indivíduos que fazem transporte ilícito e circulação ilícita, os que fazem imigração ilegal, viram naquela medida uma oportunidade para coisa. Porque se eu lhe diga, estas medidas, esses atos, foram sendo cometidos agora. Quer dizer, nos últimos 12 meses, houve um incremento nos acidentes rodoviários. Reduziu-se? Porque reduziu os fatores dissuasores deste coisa, que são os controles. Doutor Júlio, por exemplo, por que não aproveitar na Barra do Kwanza? Sim. O que é que muitas vezes ocorre? Você faz o pagamento da portagem e não tem mais nada. Correto. E você passa à vontade. Quem está a sair, por exemplo, da Huila, precisamente do município da Umpata, para entrar para o Namib, se depara com uma barreira, mas enquanto a partida faz o pagamento da portagem e você tem o livre acesso. Quando, na verdade, perdemos a oportunidade para verificar se os veículos reúnem as condições em termos de características e se, de facto, os mesmos estão legais para circular, porque não tenho eu dúvidas que quem faz esse tipo de serviço não vai passar uma vez. Claro. Vai passar 2, vai passar 3, vai passar 4, até porque o que é que muitos fazem? Nós não temos nada contra, tem buscar o seu ganha-pão, mas é fundamental que eles possam, no entanto, fazer nos marcos da própria lei. E nos ajudem em algumas ocasiões, mas também não podemos colocar em risco a vida de pessoas. É sobre isso que nós deveríamos também... Subspetor, em relação à questão, eu queria... o Dr. Capelo remeteu assim a questão levantada, que muitos agentes não pagam. Também são alguns que não pagam taxa de circulação e acabam por pendurar o passe e colocam o uniforme da polícia sobre o banco. Bem, nesses termos, conforme do início que nós... Ou estão isentos de pagamento de emolumentos do Estado? Não estão isentos de pagar a taxa. Para todos. Todos nós somos iguais perante a lei. Portanto, desde que foi, ou seja, instituído o IVM, imposto, a taxa de circulação está imposto, ou seja, quem não fizer o pagamento é que está a ser prejudicado nesse preciso momento, porque ali a AGT ou então a AGT vai de algum modo fazer, ou seja, vai contabilizando. Correto. Portanto, vai existir momento de que poderá até ser bloqueado o nível por não ter feito os pagamentos de IVM, porque já tem aí o seu cadastro. Portanto, são casos isolados que podemos aqui dizer que um ou outro mais. E aquilo que nós temos de reparar, agentes da Polícia Nacional que estão a levar os veículos ao centro de dispensão periódica, pagam seus seguros e também é um exemplo bom de ser... De facto, temos estado a reparar isso. Agentes da polícia levam os veículos ao centro de dispensão periódica e também efetuam o pagamento da taxa de circulação e o seguro. E são casos isolados e que, de algum modo, não podemos generalizar a coisa nesse contexto. Aqui uma picardia que eu quero fazer aqui. Sim, faça a picardia. Sim, qual é a picardia? Sim. Portanto, não será também que... É o seguinte, portanto, nós já vimos que os motociclistas estão envolvidos em mais de 50% dos acidentes. Então vamos deixar esta picardia, este insulto, no bom sentido, com o nosso subinspetor Sebastião Pindi, logo que voltamos do intervalo. Vamos fazer um breve intervalo, porque também precisamos abordar em relação que caminho deve ser trilhado para que tenhamos um espaço rodoviário onde os acidentes sejam reduzidos e, fundamentalmente, e também o cumprimento da lei por parte da sociedade. Fazer é para já, assim que tivemos de regresso, e olhar também para a questão se até agora algumas províncias continuam a receber viaturas com volante à direita, né? Se esta alteração também está dentro da norma ou que foge, estão a infringir a lei. Daqui a pouco, nós, quando estivermos de regresso, vamos olhar para estes aspectos e outros que estão a ser abordados neste tema, a alteração das características dos veículos. Já voltamos. Estamos de volta, foi breve o intervalo, deu também para beber aqui a água e manter este clima cordial aqui nos estúdios com os meus convidados. Estamos a abordar o tema a alteração das características dos veículos e com presenças de pessoas entendidas na matéria. Nosso assistente social está há um bom tempo já no silêncio. Em relação ao que está a ser abordado, há a necessidade de consciencializar os cidadãos, cada vez mais reforçar a educação viária também. Sim, nós há bocado durante o intervalo falávamos se é possível ou não
nós conseguimos mudar esse estado de coisas. E o Calombo insiste muito na ideia da rigorosidade que, uma vez implementada, se restariam... Sim, eu olhava para aquele veículo que é montado, chassi nos Kwanza, o motor no Golf, se este vai resistir a esta imposição legal. Uma das nossas características principais como seres humanos é a capacidade de adaptação. Portanto, o ser humano é mudança, né? Dizia Batista Mundi, o ser humano é um ser em constante devir. Portanto, nós não somos, nós estamos. Portanto, desde que nascemos, à altura que morremos, nós continuamos a mudar, continuamos a aprender, continuamos a adaptar ao meio em que estamos inseridos. E aquilo que dizia, por exemplo, o professor Quental, é possível termos em Angola um meio rodoviário que se assemelhe ou que tenha o mesmo padrão de outras realidades que nós visitamos com alguma frequência? Sim, é possível, basta queremos, né? Senão estaríamos a depreciar a qualidade do ser humano que habita aqui. Portanto, o rigor, eu sou fenomenologista, eu gosto de vivências para falar de coisas que de fato impactem. E a experiência do uso do cinto de segurança continua válida, porque a maioria daqueles carros, o Galinha Rija, inclusive, não tinham cinto de segurança, nem um sistema para o cinto de segurança. Montaram. Quando o rigor aplicou-se... Não no extintor que estavam a pedir os cidadãos para ir comprar numa outra loja. Não é? Portanto, montaram. Mesmo aqueles carros que nós andando a bordo de si, vemos a via. Quando o rigor entra, as pessoas adaptam-se e no instinto de autossobrevivência, que é dos maiores instintos que o ser humano tem, ele tem que conseguir corrigir aquilo. Se ele quiser continuar a fazer parte daquele meio. Portanto, nós temos que ter a coragem de agir. Mesmo quando estamos a falar dos agentes, a minha visão holística em relação aos agentes, quando, por exemplo, o doutor falava da conduta de alguns agentes nessa circunstância, por que não atuam como deve ser? É um problema que é difícil de debelar, que é da nossa própria consciência, que acontece que se eu estou a violar uma determinada norma, do ponto de vista ético-moral, eu tenho alguma inibição, mesmo que seja involuntária, para atuar contra essa norma. Exemplo, um polícia que se desloca num carro com falhas na iluminação, o carro até da corporação, se passa um cidadão com o mesmo problema, ele tende a não atuar. Quando e concordo com o doutor, por exemplo, quando fala da questão da caracterização das películas em relação às entidades expostas, né, que são coisas à parte, muitas vezes essas entidades até vão numa caravana que tem alguma proteção e não se expõem tanto ao risco de algum tipo de acidente. O polícia, aí é um dilema ético-moral. Em ética se diz, entre dois males, temos que optar pelo mal menos pior. Né? Portanto, é mau o polícia estar andando com carro sem iluminação? É. Mas é pior o polícia permitir que outro indivíduo o faça, porque o polícia precisa de estar na rua para garantir, para assegurar. Portanto, porque aquela questão do polícia é uma questão administrativa, política, portanto, política social, de fundos públicos para garantir a manutenção do carro da corporação. Mas se eu tiver a ser assaltado, por exemplo, em casa, e ligar para a polícia e a polícia me disser que não temos faróis, não vamos poder ir acudir porque não temos farol, eu vou ficar indignado. Então, há coisas que nós... Há uma exceção em relação a essas questões. Nós temos que refletir. Portanto, a mudança é possível. Mas também já acompanhamos situações de carros de patrulha envolvidos em acidentes e outros, que é um problema. Claro, porque, não é? porque mesmo em... Por exemplo, está envolvido no meio. Por que eu levantava essa questão, doutor? Porque, na verdade, em bom rigor, muitas vezes, por incrível que pareça, temos aqui que dizer, as viaturas da polícia, muitos não sofrem manutenção.
não sofrem manutenção, estão em mau estado técnico, mas ainda assim circulam. Não estamos a dizer que eles não devem nos socorrer quando estivermos aflitos, devem, mas também é fundamental que quem deve partir do pressuposto da prevenção seria precisamente aquele que tem autoridade para o efeito. Exato. E já me deparei com N situações. Autoridade moral até. Exatamente. E depois temos aqui um porém. Quando muitas vezes se envolve uma colisão de veículos entre um carro, por exemplo, da polícia e de um automobilista comum, volta e meia não há reparação dos danos. E se houver reparação, leva uma eternidade. Já acompanhamos situações dessa natureza. São casos isolados que está a dizer, doutor? Casos isolados, perfeito. E eu olho no âmbito dessa questão, enquanto advogado, me deparo com N situações de que não há reparação de vida. E se nós olharmos, muitos são os carros que nem têm sequer seguro, que deveria ter. Não significa dizer, por ser, por exemplo, um carro da Polícia Nacional, estaria apartada, por exemplo, da questão do seguro. Tem que estar munido também de seguro. O artigo Efetivamente. 129 do Código da Estrada diz todos os veículos a motor e seus reboques, Mas não cria exceção aí. todos os veículos, tanto mais, que o Código da Estrada, ele não resolve essa equação. Ele mete para diploma próprio, que é o Código Civil, que vem regular as perdas e danos resultantes desses riscos rodoviários. Mas só para dar aqui uma chega ao que dizia aqui o doutor, repare num pormenor. A pergunta que não se quer calar é: por que o angolano, que em Angola viola todas as normas, até as mais elementares, se for deslocado para um outro país, ele muda completamente. A Namíbia, por exemplo. Sabe por quê? Porque ele tem consciência de que haverá consequências jurídicas pelos ilícitos. E por que ele não faz aqui? Certeza E por que ele não faz aqui? Não, porque não há certeza jurídica da punição. Não, o discurso às vezes é isso é Angola. Isto é Angola. Vai continuar a ser Angola? A questão que pergunto ao subinspetor Sebastião Pindi, esta frase que volta e meia ouvimos, isto é Angola. Bem, o país tem leis, não é? E todo e qualquer cidadão angolano está sujeito ao cumprimento delas. Correto. Portanto, ninguém está isento das leis. Portanto, é bem verdade que alguns casos ocorrem de que situações como, ou seja, nossos colegas que esteja de algum modo envolvido em alguma situação, mas não podemos aqui generalizar a coisa, a necessidade de que separar esses atos de forma isolada com aqueles agentes que, de certo modo, ou seja, assim o praticam. Já agora, sempre que isto ocorre e se existir alguma resistência por parte do agente da polícia em não reparar os danos causados, pode o cidadão recorrer à suspensão? Terá a resposta? Pois, então, o gabinete de suspensão existe para esse efeito e dali vai-se de algum modo repor a legalidade ou então repor daquilo que é a razão dos danos causados a um outro automobilista, a um outro cidadão. Portanto, quem de algum modo se sentir lesado, dentro da sua razão, recorre aos órgãos de polícia, à dispensão, para colocar a sua preocupação e ali esses órgãos estão ali para dar tratamento a esses casos. Agora, Calombe, se me permite, nós estamos aqui envolvidos numa questão de que é a alteração de característica. Há um elemento aqui importante que eu acho que temos que olhar, que é a questão do pneu. Ou seja, o pneu é o elemento fundamental que tem e garante a aderência ao solo, nesse caso do veículo. Mas, olhando para essa realidade nossa da alteração de característica, de que os condutores ou automobilistas, os proprietários do veículo, quando vão para uma casa ou seja, têm necessidade de comprar o pneu, o que lhe importa ali é propriamente só a referência do pneu. O pneu traz várias informações consigo e é essencial. Ou seja, os veículos, os fabricantes alocaram uma chapa de construtor, na qual colocam alguma referência dos pneus. Na eventualidade em que eu esteja a usar um pneu, ou seja, já não está em perfeitas condições, há necessidade de alterar ou substituir. Vou para o mercado, não encontro aquela referência. Tenho que olhar para essa chapa de característica, porque há uma outra opção que tenho ali. Portanto, na verdade, o que ocorre muitas das vezes, não. Encontrou simplesmente que não existe a referência adequada para o efeito, vai alocar. E ali altera alguma coisa. É a questão, por exemplo, o pneu que o fabricante colocou, o índice de carga é de 650. O índice de velocidade, suponhamos nós que é de 120.
mas colocou um pneu com índice de carga diferente a este, ou seja, isto tem alguma implicação. Digo isso o quê? Implicação, por exemplo, no sistema de suspensão, ou seja, altera sistematicamente aquilo que é a estabilidade do veículo. Que é por melhor deixarmos essa mensagem também de que na compra dos pneus, ou seja, ao substituir, há necessidade de olharmos pela essa questão da chapa do construtor, porque o fabricante colocou esses elementos. Na eventualidade que não tiver outro, tem uma outra opção. Mas essa questão de índice de velocidade e índice de carga é muito importante, porque altera sistematicamente aquilo que é a estabilidade. Agora, em relação ao peso bruto, como é que um agente da polícia vai aferir que a tonelagem deste veículo está acima daquilo que consta do documento, da descrição do título único ou então do livrete? Ou do título de veículo. Não se importava de introduzir um aspecto importante em relação aos pneumáticos, depois já sim, Gustavo tem também, pode ser. Porque em relação aos pneus também, nós temos comumente a calibragem por raio-x, né? Quer dizer, vai numa recaixotagem qualquer e ele, a olho nu, ele consegue ver que já calibrou, que é um risco tremendo para a segurança E a questão que também quer se levantar é quantas recaixotagens que tem este equipamento para aferir... Voltamos à questão da adaptabilidade. Se nós impomos o rigor, as pessoas têm a necessidade de se adequar. Portanto, elas não vão mudar para fazer como deve ser, se continuar... E se calhar também o equipamento não é tão caro assim. Exatamente. Não é porque, por exemplo, a nível passo a publicidade, a nível das bombas da Pumango, por exemplo, onde eu faço regularmente a calibragem, você tem a calibragem automática, você faz programa e ele vai te colocar a pressão exata. Okay. Por exemplo, se são 45 PSI, você logo que fazer a marcação, ele vai calibrar os pneus por igual. Okay. Mas é nessa perspectiva que a dado momento nem se consegue aferir, por exemplo, não me recordo, e aproveito aqui a ocasião já que o assistente social levantou, não me recordo ter uma expensão para a calibragem dos pneus. Nunca ouvi isso em Angola. E sobretudo as viaturas que fazem interprovincial seria essencial, indispensável. E onde é que poderia ser, por exemplo? A nível, por exemplo, nos Ramires, por exemplo. Um ponto poderia-se para fazer aferir a pressão dos pneus. Efetivamente. E balanças, José, está falando do Agora, em relação às balanças, como é que um agente da polícia vai ter a ideia de que há, de facto, aqui uma carga a mais na tonelagem da viatura? Bem, Calombe, o decreto presidencial 185 se não tem balança. 13, o problema é se não tem balança. O artigo 32... Ele vai dizer apenas, não, aqui esse tem carga a mais. Bem, ou seja, ele tem o livrete de circulação. Sim. Ou seja, tem o livrete onde estão mencionadas as características do veículo, peso bruto e a tara. Portanto, existe um outro elemento que eu acabei de frisar aqui há pouco, é a questão da chapa do construtor. Independentemente do que tiver no livrete, ou seja, na chapa do construtor também há essas características. Ou seja, o agente vai reparar o que está no livrete se condiz com o que está na chapa de características, porque esse é um elemento fundamental. O construtor coloca sempre esses itens. Mas ele está carregado, está a levar carga para um Mbanza Congo e a estrada, ele está a levar aí um peso superior ao que está descrito no título único. Ele não vai danificar, não concorre para danificar o asfalto. Ele não tem um manifesto de carga. Ele tem licença de carga. Mas não, a licença manifesto. Porque ele tem que ter, vamos lá ver, estou a transportar a carga do Calombo. Professor Júlio Quental, nem muitos carros levam manifesto de carga. Carregam-nos quando? Não, a polícia tem que exigir isso. E essas viaturas carregam-nos quando vão para o Mbanza Congo? Tem manifesto de carga? Não tem. Bem, ou seja, já nos deparamos com essas situações e ali, ou seja, a polícia aplica o rigor da lei. Descarrega. Passa as devidas multas. Em alguns casos, sim, ou seja, notar que isso, o percurso que ele vai fazer de Luanda até o Zeto ou então até Caxito coloca em perigo a segurança rodoviária, propriamente vai ter que descarregar. E há alguma, ou seja, nós, o ano passado, no final do ano passado, a polícia fez uma fiscalização intensa nos veículos em mau estado técnico. O ideal não é que teríamos em determinados troços interprovinciais ou internacionais, como é a estrada número 110, que vai até ao Louvre, liga a dois países, não teríamos balanças, por exemplo? Isso é já um projeto do Estado. Esse é um projeto do Estado. Provavelmente, dada altura, vai se alocar as balanças. Ok. Falando gostava de deixar aqui uma questão no ar, quem quiser comentar, é que paga-se a portagem para quem vai ao Corredor Sul, passando pelo Kwanza Sul, atingindo Benguela, Huila, Huambo.
Viaturas ligeiras, estamos a falar de modelo I10, a 100, 500 kwanzas, outras 1.000, outras 2.000 kwanzas. A questão é onde é que vai o recurso, os cidadãos querem saber onde é que são aplicados recursos de portagem. É um modelo que devia se adotar no país, no sentido de melhorarmos as nossas estradas, mas para incentivar, como garantir transparência no valor que é arrecadado aí? O dinheiro é recebido em mãos, certo? Sim. Portanto, por que não por pagamento automático? Porque devia ser já uma forma... E se não tem rede aí, doutor Cantar? Aí está o problema. Lá pelo menos tem. Tem. Não, mas já devia haver mecanismos, porque sabe o que se passa? É que a coleta de receitas... A apresentação de rendimentos, isto semestralmente ou trimestralmente, iria incentivar um pouco mais? Sim, mas eu ainda acho esquisito, porque como é que os particulares conseguem fazer a coleta, certo, de receitas que é para os seus fundos, e quando tem a ver com receitas postado, há uma série de dificuldades, rede, isto e aquilo. Quer dizer, por exemplo, há aqui uma questão que não é chamada, mas vou fazer só uma comparaçãozita. O Código da Estrada remete para regulamento próprio. A criação de um banco de dados para registro de infração dos condutores. Isto é, Júlio Quental, Calombo, todos nós que estamos aqui, somos condutores, sempre que cometemos um ilícito rodoviário, vai para o banco de dados, cometeu este ilícito, que é correspondente à infração X, e deve ser diminuído X pontos, porque a nossa carta de condução tem um valor pontual de 6 pontos. Se ao fim de 5 anos você perder os 6 pontos, tiram da carta. Agora repara num pormenor. Se os bancos e outras instituições conseguem bancarizar os seus clientes, certo? Tanto mais que se um de nós for um multicaixa e terá agora 5.000 kwanzas, automaticamente há o desconto. Por que a Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária não tem esse banco de dados? Hoje compra-se um software desse tipo e instala-se. E repare, se isto se implementasse... Não deve estar já dentro do projeto para... Calma, se isto se implementasse, grande parte das pessoas que cometem ilícitos rodoviários se inibiriam de o fazer ou estariam fora do sistema rodoviário. Eu disse aqui há um bocado, doutor. O ser humano é um ser que se vai adaptar. Além disso, Charles Darwin já o dizia, que neste mundo, em constante mutação, não sobrevive o mais forte, mas aquele que se adapta. Os dinossauros não se adaptaram e ficaram lá atrás. Portanto, nós temos que dar um murro na mesa e dizer, chega. Há coisas que já não se admitem. Eu, por exemplo, o Calombo, se tiver o azar de ter um sinistro rodoviário com um motociclista, não lhe vai pagar ele com culpa, é que a polícia não cobra seguro ao motociclista, não cobra IVM, dá a impressão que estão isentos dessa responsabilidade. Pronto, aqui nós temos que dizer, a lei é para todos, tem que ser aplicada e as pessoas vão adaptar-se. E por que é que os motociclistas não pagam IVM? Subinspetor Sebastião Pinto, estão isentos também, ou porque não há um modelo, não há um meio em como se sacar a responsabilidade ou chamar a razão a estes cidadãos, que estão também utentes da via pública, espaço rodoviário? Bem, não existe um espaço privilegiado para essa franja de que estão isentos de qualquer taxa, de qualquer imposto. Portanto, ou seja, nos casos que ocorre, que a polícia identifica que este não tem a taxa de circulação, não tem o seguro, aplica as devidas medidas, mas não existe um espaço de que estes não podem, de algum modo, possuir, não podem efetuar taxa de circulação ou então seguro de responsabilidade civil, não. Doutor Anilton Capalo, a questão das portagens podia ser uma saída para melhorarmos determinadas estradas? Com certeza, porque eu particularmente não vejo com bons olhos. Por qual motivo? Antes e depois da Barra do Kwanza, a estrada não está boa. A estrada não está mesmo boa. Sair da Barra do Kwanza até o Cabo Ledo é um martírio. A estrada não está boa. Fez-se alguns trabalhos paliativos, uns tapa-buraco, mas não são suficientes. Tem muitas ondulações. Efetivamente. E aqui também outro aspecto. O mau estado de conservação das estradas altera significativamente também a estrutura do próprio veículo. Esse é um problema que nós devemos falar. São os terminais de direção, de suspensão, são os amortecedores,
Quer dizer, aquela trepidação pode concorrer para que haja uma Pode, alteração. não, concorre mesmo. Pode e concorre para a alteração substancial da própria característica do veículo. São aspectos que não se falam e a questão que se levanta é esta. Se os problemas estão devidamente identificados, e acredito que o nosso subinspetor em algum momento já se depararam com debates dessa natureza, por que é que não se materializa? Vou-lhe dar um exemplo claro. Se a memória não me atestou aí no ano de 2007 para 2008, quando surge O Código de Estrada. não necessariamente, falaria sobre a questão da lei sobre o seguro automóvel obrigatório. Muito embora tenha uma opinião própria que, em vez de seguro automóvel obrigatório, podia ser seguro obrigatório de vida, mas isso é uma questão à parte. Agora, olhando para o seguro automóvel obrigatório, por exemplo, quando se fez o repto e o anúncio deste diploma, em muitas ocasiões, os agentes reguladores de trânsito, os agentes da ordem pública, quando interceptavam o automobilista, às vezes até esqueciam se existia o documento do veículo. Limitavam-se apenas a saber se tem ou não seguro. E até hoje é assim, que em bom rigor verificamos que a falta do pagamento de seguro leva com que, de uma forma ou de outra, a viatura seja apreendida. Até aí perfeito. E eu questiono, se nós conseguimos implementar certas medidas, como é o caso do seguro, por que é que nós não conseguimos ir para questões mais gravosas? Porque o seguro, e levantava a questão do prémio, muitos são os automobilistas que têm as suas viaturas 10 asseguradas. anos nunca tiveram 10 anos nunca tiveram prémios, mas estão sempre a pagar regularmente. E a questão que se levanta é esta. Por que não olharmos nessa questão? Porque quando se fala da situação em concreto sobre o índice elevado de sinistralidade rodoviária, são vários fatores que concorrem para sempre... Não vamos ir para vários. Vamos apontar os mais característicos. Excesso de velocidade e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Fala da condição das viaturas da estrada que substancialmente alteram, porque foi o que eu disse e repito, quem faz uma viagem de longo percurso, você com uma viatura ligeira, você não consegue chegar em determinados pontos. Só a estrada que liga Cubao, Xongoró e Quilengues está totalmente degradada. Você tem uma alternativa que é a estrada que você pode pegar Lucira e vai pegar o Bentiaba e concomitantemente Benguela também está totalmente degradada. Então você consegue observar que sim, estamos a falar das características, perfeito, mas quais são as causas? E o que levam com que muitas vezes os automobilistas são obrigados também a alterar. Porque nós estamos a olhar as consequências, temos que olhar as causas, os reais fatores que motivam com que se altere. Nós estamos a atribuir culpas. Às vezes é preciso mudar a referência dos pneus, porque aquele troço não dá para uma determinada... Efetivamente. Fica um pouco mais alto. E aqui, vamos aplicar a lei é dura, mas ela deve ser aplicada. Sim, só que o que acontece quando há esta máxima? Se nós olharmos nos fins do próprio direito, com especial atenção à questão da equidade, vamos observar as suas funções. E eu vou só mencionar uma delas, dulcificadora. Diz-se dura lex sed lex, mas... a lei, em muitas ocasiões, a ser dura, conforme fazia referência, os carros não vão circular e muitas pessoas não vão ser locomovidas de um ponto para o outro. Perfeito. Mas o que vem contrariar ou colocar um ponto de equilíbrio nesta máxima é o sumo ius summa injuria, que às vezes o maior direito é precisamente a maior injustiça. Sim. Razão pela qual se observa o quê? Observa-se que deve suavizar o rigor da lei e humanizar o direito, onde nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio. O que pressupõe dizer, temos que olhar vários fatores. Então, aí já está humanizado o mais velho que não paga seguro, mas traz quisaca para os coelhos. Não, mas aí que está. Doutor, professor Júlio Cantar, é para dizer que o Estado tem que ser o primeiro a chamar a si as suas responsabilidades. Eu vou cobrar das pessoas, todavia vou fazer a minha meia-culpa. Vou colocar isto uma e cota aquilo. parte. Exato. Os operadores de transporte que fazem interprovincial cumprem com este quesito da não alteração, sobretudo da lotação também. É quase que um exemplo que podemos apontar aqui. Calomba, sabe que por via do Ecos e Factos nós temos passado toda a segunda-feira... E nos últimos tempos os acidentes em relação a estas empresas... Baixou de forma significativa. Só para ter uma ideia, portanto, nos últimos 10 anos, a média de mortes nas estradas rodoviárias de Angola eram de mais de 3 mil. Este ano apresentei o balanço e vimos que foram 2.400 e tal, certo? Houve diminuição. Ora, vejamos. Portanto, as transportadoras interprovinciais, elas têm pautado por 3 fatores que têm feito com que os sinistros rodoviários diminuam.
a colocação de mais de um condutor em percursos longos, 2 a 3 condutores, para se revezarem. Isto é uma norma que a própria doutrina rodoviária assim o estabelece. Tem conduzido os condutores com velocidade moderada e tem levado o quê? Passageiros na lotação adequada. Ora, os registros que temos de acidentes com operadoras, com veículos de operadoras intermunicipais, tem mais a ver com o estado, interprovinciais, aliás, tem mais a ver com o estado técnico de veículos, aí é onde é que eles pecam, e os rodados. Temos notado que muitos destes casos ocorrem, principalmente em terreno chuvoso, ou naqueles casos em que a via é íngreme ou sinuosa. Aí sim. Portanto, eu também acredito que elas têm falhado também num outro componente. Qual? A formação contínua dos seus condutores. Quem faz longo curso deve ser alvo de formação contínua. Capacitação constante. Capacitação constante, decorre da própria lei. Mas dizem que eles também pecam no horário. Marcam o autocarro que vai sair às 10 ou 20 horas, acaba por sair 22 horas, 23. Conta só uma coisa. Sabe por que os jogadores das diversas modalidades fazem, como é que ele se chama? Estágio. Estágio, não é? Sim. Portanto, se o condutor vai fazer um percurso amanhã, ele 24 ou 48 horas fica já em estágio, sob acompanhamento, não consome álcool, alimentação e por aí fora, porque a sua condição psicofísica e emocional tem que estar controlada. Okay. O ser humano não é... Olha, vem, hoje chegas aqui, olha, são 20 horas, chegas aqui às 21 horas que é para fazer o percurso. Não. Então, é este lado da humanização dos serviços. Mas diria que melhoraram de forma significativa. Agora, há aqui deve melhorar também no horário. Sim, no horário. Há aqui um pormenor, senhor administrador, sabe qual é? É a inspeção periódica destes veículos. Portanto, mandar mesmo equipes para essas instituições ou sujeitá-los a uma inspeção periódica mesmo obrigatória. Porque nós notamos, mesmo aqui em Luanda, vão circulando aí autocarros públicos, certo? Em péssimas condições técnicas. Okay. Subinspetor Sebastião Pinde, nós ainda em Angola temos aquela realidade de aquisição de veículos na vizinha província de Namíbia? Volante direita? Sim. Na verdade, o Decreto-Lei número 5/08, de 29 de setembro, no seu artigo 115, diz a sujeição à matrícula. No ponto 6, ele diz que é proibido o registro de veículos ou automóveis cujo volante é à direita. Correto. Portanto, dizer que temos casos dessa natureza, não, porque a lei já existe desde 2008 e não há, tanto faz os colegas alocados na província do Cunene e em outros pontos, e até mesmo aqui no Porto de Luanda, não permitem a entrada desse veículo, porque no ato da importação desse veículo há necessidade de ter uma autorização por parte do Ministério dos Transportes, na qual são verificados esses itens todos. Portanto, coisas que me se calhar um caso isolado, mas dessa natureza, por enquanto, desde a entrada desse decreto que eu fiz menção, até aqui não se faz registro, nem a entrada desse veículo cujo volante é à direita. O que é que mais preocupa a Direção de Segurança Rodoviária em termos daquilo que é a alteração das características dos veículos? Bem, a grande preocupação consiste no seguinte, ou seja, independentemente daquilo que nós acabamos de falar aqui, a questão dos pneus, e há um outro elemento também aqui, por exemplo, a questão do tipo de caixa. Bem, existe, ou seja, veículos cá no mercado, ou seja, ele veio com uma caixa aberta e o proprietário, ou então o proprietário entende que deve transformar ou alterar para a caixa fechada. Portanto, é aquilo que nós dissemos aqui ao princípio, há necessidade de ter uma prévia autorização. Portanto, ao transformar ou alterar esse tipo de caixa de aberta para fechada, existem alguns elementos, alguns procedimentos. Porque há necessidade, Colômbia, entendemos aqui bem, qual é o tipo de chapa, qual é o tipo de cantoneira, qual é o tipo de material que vai usar para transformar isso. Porque isso, de algum modo, terá alguma implicação de transformar aquilo que falamos aqui, a questão do peso bruto, da tara e por ali. Portanto, existe no mercado ou no território nacional empresas credenciadas para o efeito, que de algum modo, de uma memória distritiva, de uma planta feita ou antes depois, onde na qual
os serviços de aviação em trânsito fazem uma avaliação, depois remete, ou seja, à empresa, ou então, nesse caso, o proprietário, solicita à empresa credenciado ou certificado para fazer essa transformação. Mas muitas das vezes o que ocorre, ou seja, ele pretende fazer essa transformação, vai a um serralheiro, faz as devidas modificações que tem alguma implicação naquilo que é o sistema próprio do veículo, ou seja, vai de algum modo criar algumas consequências no sistema de travagem, sistema de suspensão, sistema de direção. Dali que a polícia, desse modo, tem feito um trabalho no sentido de inibir, ou seja, para quem tiver que fazer essa alteração, procede de forma adequada, cumpre com os procedimentos e vai à empresa, ou seja, licenciado para o efeito. Ok. Nosso educador, assistente social, não educador social, nosso assistente social do trabalho que tem vindo a fazer, quais aspectos que mais têm estado a inquietar os associados e não só, que precisamos conformar, não só as leis, mas sobretudo a harmonia social que deve existir no nosso espaço territorial? Nós precisamos de incrementar as ações de consciencialização, porque a avaliação que fazemos, nós temos uma literacia comprometida em relação aos aspectos éticos e morais. Portanto, isso não tem a ver com estratificação. Infelizmente, eu, a brincar, muitas vezes digo, se quer conhecer o angolano, põe-se na via pública, no ambiente rodoviário, porque as transgressões na conduta de trânsito não são, de facto, uma prática exclusiva de determinadas classes, né? Advogado, assistente social, polícias, todos nós, infelizmente, de uma maneira geral, todos nós, se há uma coisa em Angola que me inquieta, é de facto a nossa conduta no trânsito, né? Eu por acaso, como disse no início, sou entusiasta nessa matéria desde a década de 90. Eu tinha criado, no âmbito da minha própria profissão, muitos devem ter ouvido pela rádio e vão saber agora que fui eu quem o criou, o mandamento dos taxistas, que passava no programa do Paulo Miranda e o Adão Felipe. Okay. Eu é que tinha criado aquilo, porque na minha profissão, criticar é indicar um caminho. E ao invés de me lamentar, eu entendi que devíamos orientar os taxistas. E naquela altura, com a minha pouca idade, já entendia que se nós não regulássemos, se não travássemos os taxistas, haveríamos de ter um problema muito grave. E naquela altura, as transgressões ao Código de Estrada se verificavam essencialmente nos taxistas. Hoje não. Hoje todos nós, de maneira geral e preocupante, estamos a concorrer para isso. Portanto, é preciso uma espécie de convenção social. Nós temos que dizer, nos pôr de acordo, que pronto, agora vamos tentar reconstruir o nosso país, agora vamos tentar cumprir com as normas, aquilo que dizia antes. Me preocupa mais a ausência do Estado de Direito do que a democracia, por exemplo, né? Porque essa questão de que as pessoas podem tudo é muito grave. Essa pequena impunidade que você permite que um motociclista anda em sentido contrário, anda no passeio e as pessoas aceitam isso. Normalizaram. Isso é muito grave, é muito grave. Nós temos que chegar ao momento de dizer, chega. E aquela questão que estávamos a falar, por exemplo, Duralex, Cedelex, depois se reverte também a nosso favor em relação ao próprio Estado. Porque se eu ando com o meu carro numa via e o carro é danificado, eu posso imputar a responsabilidade ao Estado, dentro de um Estado de Direito. Portanto, nós temos, de facto, que acordar e dizer, chega, vamos, hoje ainda a ouvir para aqui, num sentido que eu tenho lá o triângulo a me dizer, para, porque você não tem prioridade. E o que está à minha frente passou nenhum. Portanto, é literacia baixa. Está falando num sentido de que não tem prioridade para e depois da prioridade, verifica-se aqui no Quilamba, há um semáforo do lado, junto ao complexo autárquico administrativo, em que está o vermelho, as pessoas vão passar. E a polícia até pode montar um posto assim, meio escondido, no sentido de flagrar aqueles que o fazem. Pronto, esta é uma outra questão. Claro, só para corroborar com o que dizer que o nosso Estado Social é muito bem. E se quer que eu lhe diga, tenho uma grande empatia pelo... Conheci apenas hoje e tem uma abordagem esplêndida. Repare só. O Código da Estrada, o próprio Código da Estrada,
estabelece que aqueles veículos de classificação especial, ambulâncias, carros de polícia, de bombeiros, em serviço de urgência, são obrigados, repare, obrigados a suspender a marcha se encontrarem a luz vermelha do semáforo, se encontrarem o sinal de stop, paragem obrigatória. São obrigados. Repare só, o doente está ali, está a convulsionar, mas se ele encontrou o stop, para. Calma. Verificar e para melhor... O doutor Júlio está a falar das ambulâncias. Eu até vou mais além, olhando para os seguranças que fazem transporte de valores. Foi a coisa de 1 ou 2 semanas, ao subir a via do Rocha, temos aí aqueles separadores, e um camarada entrou à esquerda como se tivesse permissão. Meu Deus. Se formos olhar os carros que são blindados dessas empresas de segurança, você às vezes está na estrada, você ouve a sirene e você até julga que é uma autoridade, mas não. E eles julgam que também são autoridades e que tem que se regular, e aproveitamos aqui a situação do senhor subinspetor, que devessem levar isso à mesa para discussão, porque está-se aqui a fazer uma desvirtualização daquilo que são os reais papéis. Sim, se vai fazer transporte perfeito, se for uma autoridade, até aí nós compreendemos. Agora, aí com as devidas ressalvas. Uma empresa de segurança privada entender que deve ter a mesma ação que da polícia, que às vezes colocam-te numa posição de que você pode colidir com outro veículo porque eles querem passar. E também verificamos de algumas pessoas. Se quer chegar cedo, por que não sai cedo? E repare, doutor, mas ainda assim, a própria norma estabelece que esses veículos que circulam em missão de urgência não os isenta de tomar as devidas precauções para que não haja embaraço para o trânsito. Quer dizer, voltando aqui para a questão inicial, o que o doutor aqui dizia, é que dizer, hoje já o cometimento de ilícitos rodoviários já não se circunscreve a uma certa classe. São todos. Quer dizer, você admira-se, indivíduos, quer dizer, letrados e iletrados, é todo mundo a cometer. Se verificarmos, Calombo, não é com os factos. Nós vimos só imagens do CISP flagrantes. Em tempo real. Veículos topo de gama, veículos extremamente caros, certo? E quem vai lá dentro pá. Tá bem. Porque não cede passagem ao peão na passadeira. Dá a impressão que a vida da pessoa que está a circular a pé vale muito menos do que a dele. Então, o problema que disse aqui o doutor, eu concordo consigo, é uma introspeção. Parar e dizer, chegou a altura de mudar, até porque o Ministério do Interior tem agora uma rubrica, não é? Que diz, mude antes que seja tarde. Chegou o momento para que se verifique então o cumprimento em relação à alteração das características, mas eu gostava de aproveitar a presença do subinspetor aqui, é que há pessoas que também dizem, viaturas, por exemplo, com os dizeres ONG, mas estão com uma lotação e fazem uma frequência naquele espaço rodoviário. Essas estão isentas de serem interpeladas ou que, no âmbito da fiscalização do trânsito, o agente pode interpelar para saber se porquê daquela frequência? Provavelmente pode-se presumir aqui que está em serviço de táxi. E outras dos governos provinciais, né? Administrações municipais. Bem, está lá escrito governo provincial, mas passou ontem, sexta-feira, está segunda-feira, está a quinta. Bem, e com gente lá dentro, com gente lá dentro. Temos que afirmar. Está sempre levar colegas. É possível que se calhar esteja num trabalho de transportar os colegas de um local ou outro. Do âmbito para Luanda, todos os dias. É uma questão de nós termos a certeza. O agente não pode fazer também para aferir a autenticidade da informação. Ligar para o governo provincial ou para o colega da Willa. Bom, estará em serviço. Há prova evidente que nós vimos uma ambulância a transportar. Tem feijão. Exatamente. Portanto, foi um trabalho da polícia, né? Esteve atento e atuou. A polícia tem estado a fazer esse trabalho. Exatamente. Aqui concordamos. Calor, há uma situação que tem a ver também com esse nosso assunto da transformação. Portanto, alguns angolanos, armados, desculpa a expressão, em chicos espertos, que têm veículos similares aos dos veículos protocolares, colocaram sirenes e colocaram, portanto, aquelas luzes variáveis, vermelhas e azuis. Mas isto é normal? Não é normal. O Código da Estrada proíbe, diz que é proibido colocar esses dispositivos em veículos que a norma não o estabelece. O problema é que esses indivíduos circulam a alta velocidade. Algumas entidades são protocolares. É o seguinte, vamos aferir. A pergunta que nos quer calar é, será que em razão
como é que eu vou dizer, da dispersão desse comportamento, será que o agente de trânsito não pode mandar parar e solicitar para confirmar? Porque o problema é que já se dispersou. Nós somos muito permissivos em Angola. E quando o cidadão se apercebe que há esse permissivismo, o que ele faz? Aproveita-se. Eu noto em tempos, há um indivíduo que colidiu na parte de trás de um carro da polícia. O carro da polícia tinha os sirenes ligados por aí fora e seguia em urgência. Ok. Há um indivíduo que colou-se ao carro da polícia, um veículo particular. Colou-se ao carro da polícia e foi seguindo, até que a dada altura o carro da polícia teve que imobilizar-se de repente porque havia uma situação emergencial e ele pimba no carro de trás. Okay. Quando desceu do carro, era um civil, chefe, desculpa, mas chefe, desculpa como? Eu gostava de aproveitar. Quem autoriza o licenciamento destas viaturas? A colocação de sirene, de luzes semelhantes à polícia? Bem, os carros da polícia, os bombeiros, as ambulâncias, por exemplo. Ou seja, veículos viaturas particulares. Particulares? Sim. Bom, ou seja, o artigo 55 do Decreto Presidencial 185/13 de 7 de novembro proíbe, ou seja, a colocação de luzes xeno. E por que é que nós vemos isso, sobretudo em viaturas top de gama? Lexus 570, mas está com luzes. Bem, existe... E sirene também, ele liga mesmo, está a passar entre veículos sempre que há um trânsito condicionado. Bom, o polícia tem em algum momento retirado esse código, a aplicação, ou seja, essas luzes aplicadas, nesse caso de xeno, tem feito um trabalho. Portanto, muitas das vezes, ou seja, esse veículo, ao ir para o centro de inspeção, ele, ou seja, inspeciona o veículo, depois de sair para o centro de inspeção, vai alocar esses objetos. O agente da polícia, quando nota que esta viatura não é particular, não é bombeiro, não é polícia, não é um carro ligado não é ambulância, ele não pode interpelar e aferir a documentação se sem goza qualquer problema, deve interpelar, só que muitas das vezes existe, ou seja, ele está em desvantagem, o veículo já está numa posição em que ele já não pode, de algum modo, ou seja, interpelar para aferir essas condições. Então daí também tem essa dificuldade, mas a polícia tem retirados, principalmente essas, ou seja, os xeno, lâmpadas de xeno rego que estão a colocar nas luzes. O CISP pode ajudar nisto, a Polícia de Trânsito? O sistema de imagens que são computadas pelo Centro Integrado de Segurança Rodoviária, Segurança Pública. Verdade, notar que esta viatura está a circular com sirene e depois fazer a devida identificação. Pode? E, aliás, não é, ou seja, são vários casos que o CISP tem, de algum modo, auxiliado nesse sentido. E é aquilo que o Dr. Júlio disse, que a imagem que, de algum modo, que veículo top de gama infragado num ato... E essas imagens são elementos probatórios do cometimento do ilícito. Por isso é que a polícia, ou seja, o Ministério do Interior, criou esse órgão para facilitar, ajudar também naquilo que é as ações de fiscalização. Na verdade, não tem feito esse trabalho. E, caso esse até veículos furtados, de algum modo há um rastreio por parte do CISP. E olhando a questão do CISP, e aproveitando também que está mesmo aqui o nosso subinspetor, não seria possível e permitido utilizarmos, por exemplo, a captação de imagens através do CISP para identificação das características, por exemplo, das viaturas? Porque muito recentemente me deparei com uma situação, tem-se montado aí nas mediações da Corimba uma barreira para o controle da velocidade. Sim. E por acaso fui surpreendido. O radar. Eu por acaso estava a 60 km por hora e chegou e ele disse, não, o senhor está em excesso, porque aí tem que andar... E às vezes tem que ser precedido de uma informação que é colocada, atenção, tem radar. Exato. Em alguns momentos esta não informação... Tem, você passa. E às vezes o agente... Mas não havia sinal lá? Não, o sinal havia. Não, o sinal havia. Mas eu depois me surpreendi porque você está a descer o viaduto e você logo se depara à partida. Então, o senhor excedeu. Eu disse, mas excedi, como excedi? Disse, não, o senhor excedeu. Tanto é que naquela mesma ocasião me foi passada, na verdade, uma multa, porque eu, por acaso, descia. E depois o que na verdade aconteceu? Muitos são os carros, quando vejam a barreira, eles vão criando manobras que é para não estar. Exatamente. E eu acabei indo na frente e quando me deparei... Desculpa. Sim. Doutor Júlio Cantal, queremos aqui separar. Eu gostaria de deixar aqui uma recomendação. Doutor Júlio Cantal, excesso de velocidade é uma coisa, velocidade excessiva é outra. E muitas das vezes o cidadão leva uma multa porque não percebe a diferença entre uma coisa e outra. Para que haja excesso de velocidade,
tem que ultrapassar um limite imposto. Tem que haver um limite no local. No local, exatamente. 60 horas e eu vou 63. Corretíssimo, aí é excesso. 62 também já é excesso? É excesso. Tá bem. Se fosse- Agora, professor Júlio Quental, este é um outro debate, porque os cidadãos de facto têm estado a reclamar e vamos ver se um dia conseguimos outra vez ter aqui o subinspetor Sebastião Pinto, porque os cidadãos, os automobilistas dizem que a informação do radar que precede ali o ponto que vai depois marcando que o automobilista excedeu, não é colocada essa informação. Ou seja, pronto, esse é um outro debate. Vamos já terminar, considerações finais. Roque de Oliveira, assistente social. É mais um debate ou que ficou alguma informação retida no sentido de mudarmos alguma coisa? Não, nós temos que, de forma persistente, continuar a fazer isso. Mas é sempre falar, sem mudar? Fazer tudo o que nós dissemos aqui, né? Porque a alteração das características dos veículos sem autorização compromete segurança, compromete ambiente, compromete a própria legalidade. E embora o Estado tenha estado a fazer o seu trabalho, falamos aqui de forma exaustiva do decreto 185/13 do próprio Código de Estrada, mas é preciso apostar na educação, na fiscalização e na responsabilidade social. Ok. O nosso Sebastião Pinto? Bem, Subinspetor Sebastião Pinto. exato. Obrigado, Cândido Calão. Portanto, a lei dispõe dessas situações de que podem algumas realizar alterações de característica. Mas aqui o nosso apelo vai no sentido de que quem tiver que proceder desta forma cumpre com os procedimentos legais, ou seja, vai por via da lei. E até não vai buscar alguma informação na direção de trânsito e segurança rodoviária, o que é preciso para transformar ou alterar o tipo de caixa. Dali nós vamos dar indicações, ou seja, informações suficientes no sentido de, ou seja, garantir aquilo que é a segurança rodoviária. Porque um trabalho mal feito nessas condições periga aquilo que o doutor disse, não só a mim mesmo, mas os outros usuários que são da via pública. Doutor Capello, as leis vão continuar a ser produzidas, só serem produzidas, existirem no nosso ordenamento jurídico ou que devem ser cumpridas e respeitadas? Eu acho que, paralelamente ao cumprimento de uma lei, seria fundamental a educação. E dou aqui uma nota. Na proposta de lei sobre as fake news, que foi agora para aprovação na especialidade, verifica-se um aspecto muito importante, que estaria associado ao seguinte: países como o Japão entenderam que não resolveriam as questões com o rigor da lei, mas sim com a educação. Ou seja, temos que fazer um trabalho primário, que é educar. Porque a partir do momento que os nossos concidadãos sejam devidamente educados, instruídos, porque na verdade sou apologista de quem vai para uma escola de condução, mas ainda assim comete o que comete, seria um analfabeto funcional, porque ele tem conhecimento. Logo, não faz sentido. E olhando nesta perspectiva, precisamos compreender se determinado automobilista entende fazer alterações do veículo, deve comunicar. Por que deve comunicar? A título de exemplo, tem uma viatura que era de cor branca, entende alterar para a cor preta. Se isto ocorrer e ele não declarar, em caso de furto ou de roubo dessa viatura, o que está registrado lá no sistema é que a viatura é branca e não é preta. Sim. O que até certo ponto cria dificuldade. Então são esses aspectos que precisam ser melhorados e nós, enquanto cidadãos e sobretudo automobilistas, precisamos compreender da necessidade do cumprimento rigoroso daquelas que são as imposições que nos são impostas pela Polícia Nacional e as demais instituições vocacionadas para o efeito. Não foi explicado aqui, professor Júlio Quental, quem coloca películas, qual é a multa? Está previsto no Código de Estrada? Está previsto, pronto, no Decreto Presidencial 185. Estabelece. E há aqui duas normas, entre o Código de Estrada e o Decreto 185. Qual deve prevalecer? Entre a norma geral e especial? Pois, nesse caso específico, o Código da Estrada remete para o regulamento próprio. Então, este regulamento próprio, certo, é ele que vai tipificar, portanto, a moldura, ou melhor, o valor pecuniário. E como é que o agente multa e depois põe lá o artigo, se não está no Código de Estrada? Não, repara.
O agente de trânsito não fiscaliza só as normas que derivam do Código de Estrada, mas também de toda a legislação complementar. Qual é o artigo para a aplicação? O Código da Estrada, ele remete para decreto para diplomas próprios. Quer dizer que o agente de trânsito ele tem uma cartilha própria que ele vai dizer, olha, portanto, esta infração está tipificada no Código de Estrada. Alguém está nos a acompanhar, ele já tem vidro fumado, colocou películas. Qual é o artigo? É 18º do Decreto Presidencial 185/13 de 7 de novembro. Quantos UCF? Ou seja, vão de 150 UCF a 300 UCF. É só multiplicar 150 UCF por 88. Aí dá uma caixa de frango. Fiscal. Unidade de produção fiscal. É uma caixa de frango que vai embora, então não vale a pena... Mas repara um pormenor aqui, Exato. para que fique claro. Quem desejar fazer alterações ao seu veículo, não deve apenas informar, não. Ele deve requerer e sujeitar o veículo à inspeção. A nova inspeção. Pois, não é só dizer, olha, agora já não é amarelo, agora é verde. Não, é mesmo, ele se requer, faz um requerimento e depois sujeita o veículo à inspeção. Fazer averbamento também. Já para terminar bem, professor E se for validada, agora, corroborando com os meus colegas, portanto, há aqui dois fatores, há um binômio que tem que ser respeitado. Primeiro, educação e fiscalização. Nós temos que ser rigorosos na educação, mas mais rigorosos ainda na fiscalização. Porque só a certeza da punição é que fará com que haja inversão deste quadro. Porque, imagine, o Colombo tem uma empresa, se não marcar faltas ao seu funcionário, se apenas dizer, não faltem, isso, não. Faltou, leva a falta, é descontado e é depois doutrinado a não faltar. Ok. Obrigado aos quatro, muito agradecemos por terem vindo e partilhado os vossos conhecimentos, a vossa informação em relação às pessoas que nos acompanharam. Tivemos aqui com o subinspetor Sebastião Pinto, chefe de secção de Inspeção Técnica e Licenciamento de Veículos. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, e também o professor Júlio Cantal, um amigo da casa, assim como o Dr. Nilton Capelo, Capalo, que é um habitué da casa. Roque de Oliveira, assistente social, muito obrigado por ter vindo e já ficamos a saber aqui que foi pioneiro daquela regra que hoje os taxistas observam à risca. Mais um a seguir que a Televisão Pública de Angola propõe-se a refletir em relação ao tema trazido, às características, a alteração das características dos veículos, que de resto foi aqui dado um bom elemento, foram apontados de facto caminhos para que possamos todos ter um país em que se respeitem as normas sancionadas pelas autoridades competentes. Nós voltaremos pela semana com mais um tema, com outro assunto para ser refletido. Estamos juntos.